interesse, enfim, na divulgação desses valores, metas e tudo mais, isso é muito bacana. Eu acho legal porque em tudo quanto é canto a gente sempre vê metas, valores organizacionais plotados em parede, e a gente fala, putz, aqui dentro a gente vive esses valores, etc, etc. E toda empresa faz isso é super normal. Só que é nas ações mesmo, né? Na forma como a galera, no dia a dia, reflete sobre aqueles valores organizacionais que você consegue ver resultado acontecendo. Quando você pensa dentro da cultura. Pensar dentro da cultura é difícil pra cacete, cara. Porque você pode ter um monte de coisa pendurada nas paredes, e daí, sei lá, no dia a dia você está tão, às vezes, na operação, tão concentrado, que você não pensa mais no que moldou aquilo, qual é o objetivo, né? Então, esse é um negócio bacana para manter em mente também. Bom, vou entrar mais a fundo em todos esses tópicos aqui, tá? Com alguns exemplos práticos já já. Só que depois de divulgados, a gente precisa estar comprometido. Se eu pedir assim, levanta a mão quem já sentiu dificuldade de ver engajamento na galera com alguma tarefa, mesmo da operação diária. Duvido que, sei lá, mais da metade da galera não vai levantar o braço. Comprometer e engajar o pessoal com os desafios que vocês têm como empresa permeia muito essa questão de vender objetivos de maneira bem assertiva, né, para eles. Então, bom, temos a iniciativa On Fire. Como é que a gente tem alinhado essas expectativas da galera, conversado com a moçada? São pontos, tá? E aí é o ponto que separa justamente equipes empoderadas de equipe com propósito. Equipes empoderadas são aquelas que você justamente olha para o chão, olha para o desenho e fala assim, bom, isso aqui é limitação, eles se viram, eles têm responsabilidade, eles têm competência, eles têm as habilidades necessárias para tirar todos os desafios do papel. Só que equipes engajadas, equipes que têm propósito, são as equipes que vão, cara, romper barreiras para tirar o negócio do papel. Porque eles estão olhando pilares de cultura, eles entenderam qual é o objetivo que aquilo tem para a organização e vão conseguir fazer aquilo com muito mais afinco, vão colocar realmente o coração naquele projeto que eles estão trabalhando. E, bom, alguns exemplos disso, né? Quando você capacita o pessoal, você está dando mais competências de empoderamento, você está trabalhando essas habilidades mesmo deles. Bom, tecnicamente falando, soft skills, hard skills, nomes bonitos, né? Mas quantos desses caras vocês têm visto colocar mesmo o propósito à frente das coisas? Falar de propósito é um negócio bacana, porque a gente fala de visão e missão da empresa. Mas qual é o propósito? Quero estar aqui daqui a 50 anos. Eu lembro que no ano passado, quando eu vim para cá, tinha o programa de capacitação Líder 2030, se eu não estou enganado, né? Ainda existe, né, esse programa, eu imagino, porque nós não estamos em 2030. E, bom, esses caras estão trabalhando, virando para o propósito. Como é que a gente tem encontrado esses talentos e mirado na cultura e falado assim, meu irmão, daqui a pouquinho tempo, como é que é teu nome? Desculpa. Fran, daqui a 5, 6 meses, essa responsabilidade aqui vai ser tua, você vai ter uma equipe junto contigo, como é que você vai trazer esses caras junto contigo para esse desafio? Como é que você vai engajar eles nisso? Às vezes a gente não sabe, né? E normalmente quando a gente é alçado a uma posição de liderança, respondendo por pessoas ou tendo liderados diretos, nem sempre a gente está preparado com o nosso coração também para tocar no propósito desses caras. Eu falo sempre isso nas minhas palestras, até chega a ser chato, porque eu entendo que nem sempre a gente vai ter as mesmas pessoas à disposição por muito mais tempo. A rotatividade é alta às vezes, perfis muito bons, sei lá, vão para o mundo, a gente perde aquelas pessoas. Para a empresa isso sempre é ruim, né? Sempre dói quando a gente acaba perdendo um talento incrível. Como é que a gente aproveitou esse cara no tempo que a gente teve esse talento à disposição? Como é que a gente mirou o propósito dele ao propósito da empresa com os desafios da empresa? Esse papo é bem... Talvez nem todos aqui sejam gestores, enfim, coordenadores, etc. Mas esse é o ponto onde a gente coloca o nosso propósito pessoal alinhado com cultura, direcionamento da empresa, para que caminho a gente está indo. Difícil fazer isso. Vendendo isso de maneira clara, com o alinhamento correto, fica um pouquinho mais fácil. A gente sempre tem planejamento anual. Esse ano a gente quer vender mais, quer faturar mais, quer crescer a empresa. De que forma? Como é que a gente está descendo isso para a operação e como é que as ações diárias de todo mundo sentadinho miram no objetivo macro da empresa? Então a questão toda é sempre fazer o drill down disso, né? Como é que a gente está vendendo para a camada mais baixa? Como é que isso está chegando para as pessoas? Qual é o desafio que elas, nas atitudes diárias, conseguem transformar?
Às vezes é difícil isso, só que sentando, normalmente conversando, conhecendo os liderados, conhecendo as equipes, acaba ficando um pouquinho mais fácil, tá? E não tem como falar disso aqui sem falar de visão estratégica. Está claro para todo mundo qual é a direção que a empresa está correndo esse ano, ou que o projeto, ou que a iniciativa está mirando? Agora eu vou parar de falar de empresa e vou começar a falar de iniciativa, né? Para que caminho, qual que é o objetivo e qual é o caminho que a gente precisa seguir? Qual é o resultado que a gente está mirando? E é muito bom porque, academicamente falando, a gente sempre fala que o não resultado, às vezes, também é um resultado, né? Então, sei lá, eu tinha uma tese na minha cabeça, uma hipótese, eu acabei seguindo por ela e descobri que eu estava completamente errado. Isso, às vezes, é super normal. Academicamente falando, isso é normal. Só que a gente está testando também, quebrando alguns paradigmas, né? E dando a cara, muitas vezes. Bom, sem alinhamento de visão estratégica, isso fica bem difícil. Então, assim, temos N iniciativas rolando ao mesmo tempo. Qual que é o resultado esperado com elas? Para que caminho a gente está indo? Qual que é o tempo de medição disso, inclusive? Quando é que a gente vai parar para sentar e falar se a gente está indo bem ou está indo mal nisso? E vamos combinar que deve ser bem complexo receber, sei lá, uma demanda em janeiro, e lá em novembro, lá pelo dia 15, assim, lá no feriado, você senta e fala, rapaz, não deu certo, né? Porque você passou 10 meses sem ficar monitorando aquilo. Então, mais para frente também vou falar disso. Acompanhamento, né? E aí você vai falar assim, bom, são iniciativas, frequência de análise desse negócio. Isso é bem gestão de projeto, né? Acompanhar, ver se o negócio está funcionando, não está, voltar atrás, testar, quebrar a cara, fazer de novo. Só que isso funciona para iniciativas assim também. Reunir a galera e falar assim, bom, esses são os nossos resultados do quarter, do bimestre, não sei, do semestre. Isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, isso aqui a gente vai continuar fazendo, isso aqui a gente não vai continuar fazendo. E aí a gente pega e vai sempre realinhando a visão. E é um ponto, tá? Estar sempre realinhando a visão. Nem sempre o que a gente tinha definido para, sei lá, primeiro quarter, segundo quarter, se sustenta. Semana passada eu estava sentado com a minha moçada também falando sobre isso. Bah, a gente ia contratar mais 10. Então, deu errado, né? A gente contratou mais um só. Mas por N fatores. E aí é o momento de sentar, analisar as causas, etc, etc. Sabe? Então, ter esse realinhamento de visão é importante. A pandemia trouxe muito isso para nós, né? Há poucos dias eu estava conversando com a moçada sobre, bom, galera de tecnologia principalmente estava supimpa da vida, putz, home office, tereréu, tereréu. Então, as pessoas estão perdendo contato, as pessoas estão pedindo já para voltar para o escritório muitas vezes também. Vamos revisitar as nossas políticas? É hora de fazer isso? Já passou da hora de fazer isso. Então, vamos realinhar a visão? Então, a nossa visão era home office first. Bom, agora vai ser office first. E aí a gente vai calibrando as coisas. Isso é normal. Tem que fazer esse tipo de análise também de tempos em tempos, tá? E descer isso para a operação, descer isso para quem vai de fato executar. E tem um cara muito bacana, talvez alguns de vocês já conheçam, o Simon. O Simon, ele tem uma palestra, que na época ele até tinha cabelo, hoje em dia ele nem tem mais muito cabelo. Que ele fala do Golden Circle, né? O círculo dourado, por que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz. E muitas vezes nós começamos a entender os problemas das empresas de fora para dentro, né? Sem entender o porquê que a gente está fazendo as coisas. É só pelos comos, é só pelos o quês. É aquele negócio, se eu pedir assim, o que a Atlas faz? Aí alguém vai responder, fogão. Isso é o que a Atlas faz. Agora, por que a Atlas faz fogões, faz eletrodomésticos em geral, sei lá, cara, é diferente, entendeu? É outro objetivo. É o porquê de fazer isso. E isso é vender propósito para a galera que está na base. É explicar o porquê desse porquê. Fazer eles virarem realmente defensores desse negócio. Quem aqui conhece essa palestra, já viu isso aqui alguma vez? Marcelo, Mike. Fica muito a dica. Depois ali no final tem o link disso aqui para todo mundo que quiser assistir, tá? Só que basicamente o Simon explica para a gente nesse material fantástico, tem um livro também, enfim, e é o jeito errado mesmo que a gente vende, né, propósito para as pessoas desde sempre. A gente começa falando dos comos, dos o quês, ao invés de explicar o porquê raios a gente faz as coisas. E quando você vende o porquê das coisas, todo mundo engaja muito mais fácil. Porque entende-se desde a base o que se espera alcançar, qual que é o nosso objetivo como organização nessa bola flutuante chamada mundo. Nossa, que papo piegas. Não é, cara. É assim que a gente faz a galera engajar.
É assim que a gente faz o pessoal entender por que eles estão aqui dentro. E quantas pessoas transformam o propósito de vida, muitas vezes, numa extensão, aliás, transformam o trabalho numa extensão do seu propósito de vida. É assim que você faz isso. É vendendo o porquê das coisas, e não o como, e não o quê. Essa é a magia da coisa, tá? E aí, bom, só uma explicaçãozinha, né? Isso aqui é propósito. Os comos são processos. E os o quês é o produto final, é o serviço. O que a DB1 faz? Software. Não, a gente faz muito mais. O nosso lema lá é ser a extensão transformadora dos nossos clientes. Olha que bonito isso. Eu acho isso muito bonito. E a gente consegue fazer isso, porque esse é o nosso propósito como empresa. É pegar um estado que às vezes não tem nem departamento de TI e tirar projetos incríveis do papel, fazer eles entenderem que muitas vezes o negócio deles é software e eles não estavam olhando para isso com a cabeça certa. Não é fácil isso também. Só que esse é o nosso propósito. E todos os dias, do jeito que a gente faz as coisas, do jeito como a gente implementa os nossos processos, com as entregas que a gente faz, a gente tenta ser sempre a extensão transformadora do nosso cliente. Qual que é o porquê da Atlas? O como a gente já sabe. E o que também. Qual que é o porquê? Não vou pensar na Atlas mais, vamos pensar no OnFire. Qual que é o porquê do OnFire? Qual que é o propósito da iniciativa? Lembrem que isso aqui é um papo de bodega, tá? Dá para vocês me interromperem ou responderem nesse momento. Eu acho que é um raciocínio saudável de se fazer de tempos em tempos, entendeu? E aí a gente vai falar de processos, vai falar das entregas que estão acontecendo, dos projetos que estão saindo do papel ou não. Muitas vezes, né, como eu falei antes, a gente às vezes mata iniciativas. Não era legal, não deu certo. Bota no bolso, deixa para um segundo momento. Mas o que deu certo? Estamos enaltecendo, estamos trazendo luz a isso também. É muitas vezes o resultado, né, de tudo isso aqui funcionando. Beleza? Agora a gente vai para a segunda parte. Se alguém quiser interromper ou complementar, discordar, agora é o momento. Tá bom. Beleza. Os caras estão meio nervosos, meio retraídos. Bom, a gente não está falando só com liderança, só com gestão. Então a gente está falando um pouco de assumir riscos também, né? E eu, pessoalmente, assim, eu tenho um asco da figura mitológica do líder-herói. Porque deu problema, precisa ligar para fulano. Deu problema, fala com fulano. Puta, fulano não tá aí agora. Ah, daí ferrou então. É só fulano que resolve. Se fulano quebrar a perna, ou sei lá, esquecer a senha do AD um dia, acabou. Ninguém mais trabalha. Temos um problema, né? Quando a gente centraliza muitas coisas no líder-herói, é meio que questão de dias, meses, anos ali para a coisa meio que definhar e morrer, tipo, de forma catastrófica. Qual que é o problema do líder-herói? Ou por que ele nasce, né? Eu gosto de analisar também as causas das coisas. Às vezes envolve prestígio, às vezes envolve, sei lá, medo de perder, muitas vezes um papel, alguma coisa assim. É duro isso, né? E por que a gente abre os braços, então? E tenta espalhar, tenta dar limites à equipe, formatando eles, treinando eles, alinhando as restrições, justamente para você não precisar ser o líder-herói. Para você poder sair, sei lá, pega aí 20, 30 dias de férias e um abraço, ninguém me liga, tá tudo certo. É difícil pra cacete isso. Bom, a figura do líder-herói é o exemplo que normalmente assume os riscos. A gente acaba terceirizando para essa figura os riscos que precisam ser assumidos. Bom, bacana. É uma figura mitológica incrível, né? Porque é só ele que assume os riscos. Fulano, podemos fazer desse jeito? Você tem total capacidade, sabe dos impactos que aquilo vai ter, mas você precisa subir para alguém falar assim: é isso aí, pode fazer. Cara, o pior tipo de e-mail ou mensagem que existe para mim é o beleza, pode executar. Cara, meu Deus, você já deu o plano inteiro, já podia ter mandado, sei lá, daí fulano tá fora, demora para responder. Ah, meu Deus, tipo, não precisa disso, pula essa parte, né? Dá autonomia para a galera pensar, pelo menos. Isso é uma coisa importante. E o líder herói, ele tem essa característica, ele não deixa muito a galera pensar, né? Tudo precisa meio que passar, filtrar ali por ele, etc e tal. E ele acaba se tornando a figura que assume os riscos. Ele é o cara dos riscos. O fazer e o não fazer depende exclusivamente da figura desse cara. Bom, e é nesses momentos que a gente aprende outras coisas. Por exemplo, o dia a dia normalmente acaba saindo um pouco mais do controle sempre, né?
E a gente descobre coisas como, bom, o líder está fora, o plano que ele montou não deu certo, o plano que a gente montou não deu certo, e aí é um pensamento quase estoico, né? Se tem uma certeza nessa vida que as coisas vão dar errado. Porque os planos, às vezes, não saem como esperado, cara. E isso é fato, né? Seja através daquela figura messiânica que aprova todas as coisas ou não, seja através de você mesmo. E aí tem um pensamento muito legal, que inclusive falei para o Mike, está valendo sorteio hoje, inclusive, porque vale muito a pena, eu trouxe um livro para sortear para vocês. É um pensamento fantástico a respeito de ser forte ou ser antifrágil, né? O que é ser antifrágil? O Nassim, nesse livro dele fantástico, ele fala a respeito de um conceito que é da antifragilidade. Bom, ser antifrágil é aceitar que as mudanças elas vão acontecer, são bem-vindas e que o conceito, né, estoico se aplica também aos trabalhos e aos negócios. É um ponto interessante. O que é ser antifrágil? Ser antifrágil, bicho, é você se preparar um pouco mais porque a gente meio que já sabe que as coisas vão sair fora do controle. Alguém já conhecia esse termo, esse conceito? Alguém já ouviu falar disso? É muito interessante, cara. É uma pegada assim, não é um livro de negócios especificamente, mas ele toca muito no aspecto dos negócios. Então, para quem não ganhar o sorteio, depois procure, pelo menos resumos, é muito, muito legal. Ele fala de coisas que se beneficiam com esse caos, com o caos que são os negócios. Tem uma certeza é que todo dia que você chega a trabalhar, o dia anterior realmente acabou, as coisas que você fez ontem ficaram no passado, e você tem novos desafios hoje, cara. Certo? E aí, como é que a gente se prepara para tudo isso? Porque a parada toda, a gente sempre fala isso, né? Tem que treinar, tem que fazer faculdade, tem que fazer pós, tem que fazer não sei o quê. O que a gente está fazendo com isso? A gente está se preparando. A gente está ganhando, absorvendo conhecimentos para que um dia, se tudo der certo, a gente possa usar isso em algum contexto. O conceito de antifragilidade é justamente esse. É de você estar preparado e já meio que assumir o potencial de dar cagada das coisas. Trabalhar com riscos, né, também. Para não só o líder herói, figura messiânica, ser o cara que assume os riscos e você está preparado com riscos também. O que pode dar de errado nisso aqui? Como é que eu posso me preparar nas atividades que eu estou fazendo no meu dia a dia para o resultado que eu espero? É um papo muito interessante que ele tem. Tá? Então fica a dica também de leitura. E assim, como é que a gente trabalha a antifragilidade? Tem um monte de formas. Porque não adianta, né? Tipo assim, eu sou o cara o fortão, o líder incrível, não me abalo com nada. Aí você chora no banho. Cara, todo mundo faz isso. O ponto é, você não precisa também demonstrar ser a rocha sólida o tempo todo. Você pode admitir que você errou, que você fez um plano atravessado, que as coisas não saíram como esperado. E esse material aqui ajuda muito nisso. Porque ele te explica que tem coisas que se beneficiam com o caos. Quantas vezes vocês transformaram um problema numa oportunidade? Vocês já pararam para pensar nisso? Às vezes a gente encara alguns problemas ou descobre problemas e fala assim, nossa, ferrou, vou precisar refazer um monte de coisa aqui. Só que é a história de ver o copo meio cheio, meio vazio, né? Como é que eu posso transformar isso em algo útil ainda assim para a organização, para o meu projeto, para o meu dia a dia, para a minha vida? Eu estou falando muito de negócio, mas isso aqui acontece na nossa vida também. A gente nunca está preparado para algumas coisas que acontecem. Coisas da vida, coisas que são naturais. Sei lá, perder um familiar. Ninguém está preparado para isso. Ninguém está preparado para isso. Mas isso é certo que em algum momento vai acabar acontecendo. E esse pensamento, e aí é estoicismo, né? É meio que já preparar o nosso subconsciente ali também para o que pode acontecer. Gestão de riscos é isso também. Você nem vai precisar acionar um plano de contingência. Tomara que não precise. Mas é bom que tenha. É tipo seguro, né? E como é que a gente enxerga isso tudo? É quase um módulo bônus, né? Esse papo. A gente fala um pouco de indicadores. Porque tem como medir tudo isso. Efetividade das iniciativas, tempo que a gente está gastando nisso tudo. Quem está fazendo, tempo gasto, etc. O que é isso no final das contas, né? Vocês trabalham com indicadores? Eu imagino que sim, né? Linha de produção, deve ter um monte de coisa ali. Indicadores de pessoas, tem também? Quem de RH, pelo amor de Deus, balança a cabeça. Tem? Show de bola. Isso é importante. Né? E das iniciativas, tem números também para comprovar o dia a dia? Isso é bacana, cara. Isso ajuda. Isso está visível para todo mundo? Estamos sendo efetivos? O que é efetividade? Vamos definir um conceito de efetividade primeiro. Né?
Estamos sendo, não estamos sendo, está dando resultado, não está dando resultado, tem crescido, não tem crescido, está sendo bacana, não está sendo bacana, a galera está gostando. Importante. E aí tem que entrar na rotina isso, né? Medir é um negócio meio que natural. Por padrão a gente compara, por padrão a gente mede. Quanto a gente tem, de fato, analisado isso, né? Dentro da nossa rotina, tem entrado um momento onde a gente senta, olha para o número e fala se ele está fazendo sentido ou não. Eu gosto muito dessa tirinha aqui. O pessoal está todo feliz. Putz, agora a gente tem um novo dashboard. Olha que maneiro, dá para centralizar todos os nossos indicadores numa visão só. Aí a menina pergunta assim, tá, mas o que é esse cara ali que está tendendo a zero, esse último aqui? Ah, é a nossa capacidade de entender eles, né? Porque às vezes você tem um mega dash, nossa, pica das galáxias, mas você não está analisando esse cara, está deixando ele de lado, ou ele não está te trazendo aquele insight, né? O bom da informação é isso, é você olhar para um número às vezes isolado e sacar como é que ele de fato se traduz em outro lugar, né? Sei lá, qualquer indicador de pessoas tem um impacto, pode ter um impacto, né, às vezes, na linha de montagem, na produção, na operação diária. Então, estamos analisando isso e fazendo essas correlações também. Iniciativas, projetos, iniciativas também podem ter essas correlações e, né, normalmente a gente acaba sentando, analisando e tentando ter esses insights de tempos em tempos. Estamos parando para fazer essa análise? Isso está dentro da nossa rotina de atividades? Porque eu preciso saber se está bom, se está ruim, preciso otimizar. Para isso eu preciso parar, sentar, analisar, entender, ver o que saiu certo e o que não saiu certo. Tá? Então tem um ponto aqui que é o seguinte. A gente veio falando sobre centralizar, sobre assumir riscos de fato, sobre aprender a se preparar para alguns riscos que inevitavelmente vão acabar acontecendo. E a gente está falando de medir essas coisas. Esse é o bônus da coisa. Tem que medir, mesmo que seja para você ter lá um backup de alguma coisa, entendeu? Gestão de riscos, muitas vezes, a gente se contenta quando eu fecho um risco e falo assim, mitigado, não aconteceu, não deu em nada, resolvi o problema sem ter nenhum tipo de impacto. Fazer gestão de risco é uma coisa importante também. Isso está dentro da rotina de atividades, isso está dentro da rotina de medições e está dentro de um processo de otimização, precisa estar dentro de um processo de otimização. Para trabalhar isso, a gente precisa trabalhar a capacidade analítica de todo mundo, porque aí tem um detalhe, né? Números não precisam ficar, ou não podem só ficar também com uma camada super alta de gestão, etc. E tal. É legal trazer esses números para a galera que está, por exemplo, envolvida nos projetos e falar assim, bom, a gente teve um semestre aí meio ruim, né? Os projetos aqui não saíram muito do papel, a gente não teve muita efetividade, baixou o número de participantes, pipipi, popopó. Trazer essa discussão ela é rica também. Até porque muitos desses números que podem estar sendo medidos muitas vezes, eu lembro que ano passado eu cheguei a falar um pouquinho disso aqui rapidinho, eu consigo trabalhar e transformar isso em KPI para a galera trabalhar individualmente, indicadores e atividades próprias, né? Sei lá, o meu indicador aqui de, vou chutar aqui alguma coisa, sei lá, número de peças com defeito está muito alto. Aí, sei lá, determinado departamento é responsável pela maior quantidade desses defeitos. Como é que fulaninho, na operação dele, consegue ser responsável por dar um up dentro das atividades dele? Pensar mais administrativamente falando, né? Putz, eu estou aqui com um prazo super apertado, estamos estourando prazo o tempo todo. Como é que dentro do time X, que é o responsável por aqueles prazos, eu consigo distribuir atividades que mirem na resolução daquele problema? Consigo traduzir isso em 2, 3 atividades, separar isso para 2, 3 pessoas e falar assim, olha, a cada 15 dias a gente senta juntos, checa isso e vê se está tendo algum tipo de evolução. É meio que direcionar algumas coisas, né? E às vezes não precisa descer também, tipo assim, pega você essa aqui, pega você essa outra. Galera, a gente tem esses 3 problemas aqui. Como é que a gente consegue distribuir isso de uma maneira que eu consiga encaixar no meu dia a dia para vocês manterem a operação de vocês, manterem o cotidiano intacto e mesmo assim trabalhar em projeto de evolução. E aí, mais uma vez, né? Isso aqui entra agora nessa parada de gestão de tempo, bicho. E aqui é o pulo do gato, que é, bom, eu tenho pessoas com atividades. Eu tenho demanda para elas também. Eu quero que elas trabalhem em projetos de evolução, projetos de melhoria. Como que a gente vai encaixar isso ali dentro? Tem algumas dicas, tá? Não quero falar sobre a técnica do tomate, porque todo mundo fala da técnica do tomate. Só que a técnica do tomate funciona quando você fica o dia inteiro centrado na frente do computador e muitas vezes você não faz só isso.
A técnica do tomate é aquela do trabalha 25 minutos para 5, trabalha 25 para 5. Tipo fazer molho de tomate. É a referência. Só que essa técnica funciona quando você está realmente na frente do computador e a galera acha isso incrível. Nossa, isso aí, a técnica do Pomodoro é incrível. Então, não é, tá? Às vezes funciona, às vezes não funciona. Até porque, sei lá, você está numa reunião de 1 hora, como é que você vai parar? Não tem como. Enfim. Mas algumas coisas funcionam legal. Por exemplo, distrações, né? Quanto a gente tem conseguido focar? Vocês conseguem sentir isso, né? Todo mundo sente isso. Quando você está super focado em alguma coisa. Você entra naquele flow assim, nossa, parece que tudo veio na tua mente. Você desenrola o relatório, você desenrola o que você precisa fazer, ninguém te atrapalha, você termina assim, você fala, nossa, agora eu estourei, eu consegui ficar meia hora aqui sem ninguém me chamar, sem entrar nenhuma notificação, foi produtivo pra caceta. Hiperfoco, exatamente. É difícil entrar em flow hoje em dia, né? Por que é difícil entrar em flow? Distração. É mensagem no WhatsApp, é mensagem no Teams, é mensagem não sei aonde, é celular que vibra. Você deixa o telefone em cima da mesa e está lá o tempo todo. Você não sabe o que está acontecendo. Alguém está morrendo, provavelmente, porque entra tanta chamada, tanta mensagem, você fala, caceta, eu estou com um servidor aqui. Parece que está processando todas as requisições da empresa, né? Mas esse é o ponto, minimizar distrações, né? Putz, é difícil isso, né? Quem aqui trabalha usando o WhatsApp, por exemplo, responde coisas do trabalho no WhatsApp. É um inferno, né? Fala sério. Tem como escapar disso? Mas aí você tem algumas alternativas. Por exemplo, bom, responder fora do horário do expediente, essas coisas, tentar centralizar. A gente já vai falar um pouco mais disso também, tá? Mas durante o horário que você precisa de um hiperfoco, está tentando encontrar um hiperfoco, todo o sistema operacional do telefone, basicamente, hoje em dia tem aquelas configurações lá para perfil, né? Então, eu quero que das 9 da manhã às 6 da tarde, só a notificação do Teams do WhatsApp toque para mim. Você não vai receber mais notificação nenhuma de Instagram, Facebook ou qualquer outra coisa assim. Ajuda. Né? Não sei se vocês têm influencers aqui, eu trabalho com os caras que são meio influencers. O que entra de notificação para os caras por dia no Instagram é um negócio insano. Isso ajuda para você dar uma diminuída nas distrações também. Procrastinar atividades básicas. Eu sempre falo isso para os meus liderados, assim, ó, se tem alguma coisa que você consegue fazer em menos de 5 minutos, faz agora, não deixa para fazer depois. 5 minutos. Isso é rápido de desenrolar, entendeu? Agora, procrastinar muitas vezes não é só deixar essa tarefa de 5 minutinhos ali de lado, né? Você, putz, eu tenho um relatório para apresentar todo dia 15, aí dia 14, 6h30 eu falo, rapaz, aquele relatório. Você não vai ter muito tempo para fazer um negócio muito bem feito, né? Se você sabe que você tem uma demanda que é importante e que precisa de atenção, comece ela quanto mais cedo você conseguir. Vai fazendo isso aos poucos, se for o caso. Mas tenta começar. O começar engaja a gente a terminar. Eu sempre falo isso. O problema sempre é começar. Porque por mais difícil que seja, por mais trampo que aquilo vá te dar, tu tira do papel. Você fala assim, não, eu preciso fazer isso aqui é importante. Tem que dar um jeito de caminhar com esse negócio. E repriorizar, fazer priorização constante. Alguns exemplos, né, disso. Até depois eu acho que eu coloquei isso num bullet ali. Quem aqui faz lista de coisas para fazer no dia? Quem aqui cumpre as listas que faz no dia? Entendeu? Esse é o problema, é esse mais ou menos aqui. Por quê? Porque entra um monte de outras urgências no meio do caminho. Só que pelo menos a gente tem visibilidade. Eu sou o cara do post-it, né? Eu, depois que tive Covid, a minha memória ela deu uma bugada meio violenta e eu não consigo mais usar os aplicativos que eu usava nas antigas, mas eu tenho centenas de post-its na minha mesa. Dezenas, às vezes, milhares, sei lá. Com o tempo já passaram milhares lá. Que são o quê? As coisas com prazo. Se entrou alguma coisa com prazo, eu estou olhando para aquele prazo o tempo todo, eu estou falando, eu preciso começar isso aqui. Aí vai lá, quando termina, dá aquele prazer de arrancar o post-it pregado, amassar e jogar no lixo. Terminei uma entrega. Entender as coisas do dia a dia como entrega, eu sempre falo isso. Quando você percebe que aquilo é parte do teu trabalho de fato e alguém depende daquilo para continuar uma outra atividade, é diferente também. Você sabe que tem responsabilidade em cima daquilo. E tu engaja para fazer mais. Ensinar isso para os liderados é legal também. Do tipo, bom, temos tarefas da semana, temos tarefas do mês. Acho que todo mundo deve ter rotinas assim, né? Tipo diárias, semanais, mensais. Isso é meio que padrão. Elas estão em algum lugar. Se você sair, alguém vai poder fazer por você. Isso está claro também para todo o time. Eles entendem a importância que isso tem. Olha mais uma vez o lance do propósito. Isso aqui é importante porque, sei lá, o departamento do Mike depois precisa dessa informação para dar giro em alguma coisa.
Então não pode atrasar, não pode estar desatualizada, tem que estar íntegro também. Eu não posso ter feito correndo ali, meu Deus, o 24 virou 42 e, rapaz, crescemos, né, esse mês. Não é esse o ponto, entendeu? Não é errar também fazer correndo para perder o foco do negócio. Só que repriorizar é o segredo para isso aqui. Porque às vezes você tem aquelas tarefas semanais e, sei lá, chegou terça-feira e você fala assim, caraca, explodiu a semana, pareceu um negócio muito mais urgente para fazer até sexta-feira. Avisa quem precisa avisar, aciona quem precisa acionar, distribui tarefa. Olha mais uma vez o papel do líder herói lá. Distribuir atividades, saber delegar algumas coisas. Os times têm capacidade, às vezes, de absorver isso? Tem. E às vezes a gente é meio turrão e fala, eles não vão dar conta, rapaz. Às vezes eles dão. Ensina, senta, fala assim, preciso disso aqui desse jeito. Dá o caminho, pelo menos. Seja criativo também, é importante, né? Mas isso funciona. Então, repriorizar é bacana, só que tem que ser constantemente. E aí vem o ponto, né? Às vezes as tarefas dos nossos liderados estão meio atravessadas. Eles não estão conseguindo dar giro, eles não estão sabendo priorizar. O que funciona para vocês? Vocês já tentaram vender para frente também? Vocês já perceberam como é que eles priorizam as coisas? Eles têm lá uma listinha em alguma ferramenta e eles vão marcando check, 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 check. Não está dando certo. Estão deixando de atualizar, não estão fazendo. Eu acho muito massa, né? Porque ferramenta você descobre coisas na sexta-feira do tipo, fulano, isso aqui está pronto? Era para ontem. Ah, não, está pronto desde terça. Por que você não deu baixa, então? Ah, putz, esqueci. Então, às vezes, não tem rotina, né, para isso também. Aí dá para a gente trabalhar esse tipo de coisa vendendo um pouquinho de estabilidade e de priorização para a galera. Como é que fica mais fácil isso? Com o engajamento deles também, com o entender, no fundo, essa questão de qual é o potencial que aquilo tem e o porquê que aquilo é importante. Por mais minúscula que seja a tarefa. Quando a gente trabalha com desenvolvimento, eu sempre tento quebrar, né? Olha, eu tenho isso aqui para entregar, só que ele é composto de um monte de coisas importantes, tanto quanto a entrega em si. Como é que eu consigo diluir isso de um jeito que toda atividade que a galera da equipe vai trabalhar passe a ser importante para eles também? Vender um pouco de propósito a cada atividade diária deles. E, cara, aí tem um ponto bem polêmico, que é a questão do ócio criativo. Ócio criativo é importante também. Às vezes a gente está tão atolado na operação que a gente esquece de fazer algumas coisas para dar uma parecida na cabeça. Tá? E isso é importante, é o nosso tempo, né? Então, o ócio criativo, no final das contas, fala sobre absorver, né, através da experimentação de outras coisas. Cara, quantas boas ideias a gente deixa de ter. Aliás, vou mudar a frase, vou reparafrasear. Quem aqui já teve uma boa ideia tomando banho? Putz, eu tenho várias. E aí, o que rola, né? Quando eu fazia academia, claramente eu não estou com ela em dia, eu tinha excelentes ideias no meio da academia também. Porque é um tempo nosso, é um tempo que a gente está dedicando para fazer alguma coisa que não é trabalhar. Está desestressando, está dando aquela desopilada no fígado muitas vezes. E ter hábitos saudáveis, ter hábitos de fazer coisas diferentes. Cara, tô deitadão, relaxadão, sabadão em casa, assistindo alguma coisa na Netflix e às vezes dá um estralo de alguma coisa. Consumir conteúdo diferente também. Tava falando mais cedo, né? Tipo, putz, esse livro aqui não é um livro sobre indústria, não é um livro sobre processos, é um livro sobre quase filosofia até certo ponto. É bom consumir coisas diferentes, faz a gente raciocinar de outra forma. Apreciar outros tipos de coisa que estão fora do nosso cotidiano. Absorve-se mais com isso. Eu não vou ver o filme da Barbie. Se dê esse luxo, vá ver o filme da Barbie. Aproveite, sabe? Não gosto de filme de desgraça. Vai ver o Oppenheimer. Aproveita, tenta ver um baita filme. Absorvam coisas diferentes. Isso faz bem pra gente. Sabe? Se dê um tempo também, sabe? Putz, esse negócio de saúde é um negócio muito importante. A gente tá, ano após ano, a OMS está emitindo alerta do tipo, meu irmão, galera do Brasil tá ferrada nos próximos 50 anos. A obesidade vai comer valendo como comeu os Estados Unidos nos anos 80 e 90. A gente está caminhando por esse caminho. Vamos fazer exercício, vamos se alimentar melhor, vamos ter hábitos um pouco diferentes, não só os hábitos de trampo. Vamos se dar um tempo para fazer coisas diferentes também. Isso é importante, tá? O ócio criativo ajuda nesse tipo de coisa. E aí, caminhando quase para um possível fechamentozinho aqui, tá mais rápido do que eu achei que ia estar. Eu achei que ia ter mais papo de bodega. Vamos ver se no final sai. Eu queria compartilhar um pouco sobre como é que é a minha rotina, já foi também, em outros times, enfim,
com relação a essa gestão de tempo funcionando, com relação à distribuição de atividades de uma maneira um pouco mais consistente. E eu sempre falo isso, eu detesto usar os meus exemplos muitas vezes, só que eu tive muita sorte de cair em equipes onde isso aqui funcionava. E as coisas que a gente fazia lá para isso funcionar, pode ser que funcione aqui para vocês também, para o cotidiano de vocês. Então, compartilhar um pouquinho dessa experiência, tá? Antecedência em planejamento. Isso aqui é importante. Se a gente sabe dos prazos, sabe dos deadlines, não tem por que não compartilhar eles o mais rápido possível com todo mundo, com a maior clareza possível. O nosso objetivo para esse trimestre, semestre, ano, são esses. Vamos diluir isso agora mensal, semanal, para todo mundo ficar na mesma página. Transparência de comunicação, não só para as metas e objetivos, mas para qualquer coisa. Os planos não saíram como esperado. Mudei de ideia com alguma coisa. Apareceu uma oportunidade nova. Estamos todos na mesma direção? Ou tem alguém lá da operação que ainda está pensando que o nosso objetivo do ano é vender 10x, quando agora já é 25x? Tem alguém que não acompanhou essa atualização dos valores, das metas, etc.? Isso vale muito a pena ficar bem claro para todo mundo, tá? Gaste um tempo com isso também. Síntese de pautas. Isso aqui eu vou aproveitar tempo. Nem todo mundo consegue participar da chamada via Teams, nem todo mundo consegue vir aqui na sala de treinamento. Posso mandar uma pautazinha depois para eles, uma gravação, alguma coisa para eles assistirem? Posso mandar com antecedência, muitas vezes, alguma coisa para alguém que não vai conseguir participar? Vocês usam o Teams aqui também, né? O Teams agora está avisando com muita antecedência. Nós vamos lançar o ChatGPT integrado para fazer síntese automática de reunião. Isso é meu sonho. Porque aí eu não preciso mais participar de 28 reuniões por dia. Eu consigo pegar a síntese do negócio depois. Eu participo das 14 que são urgentes e as outras 14 eu deixo para depois. Sacanagem, né? Mas esse tipo de recurso ajuda bastante. E quando tem conteúdo já com antecedência, você já sabe qual é a pauta que vai ser discutida, compensa bastante mandar isso com antecedência para a galera se preparar. É muito ruim, fala sério, né? É muito ruim chegar numa call, numa reunião, e nem todo mundo saber do que aquilo se trata. Nossa, é terrível. Aí você tem um tempo de contexto, você sabe, precisa trazer todo mundo na mesma página. Pior ainda é quando é uma reunião de recorrência, sei lá, 3 semanas. Eu tenho umas reuniões assim, nada a ver, 3 semanas de recorrência. A cada 3 semanas ela acontece. Aí você chega na reunião e você fala, puta, o que nós falamos 3 semanas atrás mesmo? O que era o objetivo para agora? Então, assim, é bom ter essas sínteses com antecedência. Deixa notinhas, faz alguma coisa, encaminha. Isso aí ajuda todo mundo a ficar, pelo menos, alinhado para os objetivos daquela reunião automática. Apostem em comunicação assíncrona. Nem todo mundo consegue responder na hora, nem todo mundo está com o WhatsApp, Teams, enfim, aberto o tempo todo. Deixem recado. Tudo que não for absolutamente mortal e urgente, deixem recado. Deixem recado com antecedência. E otimizem a comunicação também, né? Eu sempre falo isso, tipo, eu pessoalmente detesto receber aqueles bom dia. E nunca vem mais nada. Até você responder o maldito bom dia, que já pode ter se transformado num boa noite, ou num bom dia do outro dia, não veio mais nada. Então mandem o que vocês precisam já com antecedência também. Distribuam isso para a moçada. Isso é importante, sabe? Sejam práticos na comunicação. Isso ajuda a vida de todo mundo. Segurança psicológica. Não sei se esse conceito é amplamente divulgado, conhecido por todo mundo, mas basicamente segurança psicológica diz respeito a, por exemplo, estamos num momento de capacitação, estamos no momento de discutir ideias, ou às vezes tendo uma discussão ferrada a respeito de um número que saiu do padrão, vamos precisar fazer 1000 coisas e não vai ser gostoso, às vezes, escutar, sei lá, alguém falar assim, isso aqui não ficou bom, não ficou como esperado, precisamos refazer. Às vezes a crítica não é ao trabalho, não é à pessoa, é simplesmente a performance que acabou acontecendo, entendeu? Segurança psicológica é você estar tranquilo de que aquilo não é um endereçamento a ti, sabe? Você errou, você fez, sabe? É poder discutir abertamente sobre qualquer assunto sem ter medo do que possa acontecer em termos de, sei lá, retaliação depois. Nossa, fulano, ai que falou que a minha apresentação ficou um lixo. Nossa, vou riscar o carro dele, a moto dele, vou furar o pneu dele. Não é essa a discussão. A discussão é, tava um lixo mesmo a tua apresentação, melhore para a próxima. Encare isso como adulto. Encare isso como adulto. E esse livro aqui fala um pouquinho sobre isso também. Sobre como a gente
tem 3 estágios normalmente na vida da gente, né? O infantil, o infanto, o jovem, o adolescente e o adulto. E aí, muitas vezes a gente precisa dar um turning point na cabeça das pessoas e falar assim, então, estamos no ambiente empresarial, eu preciso muito que você entenda as coisas como adulto, porque isso aqui são negócios. As críticas que eu faço não é a você, pessoa, então não absorva isso como uma criança. Só que ele fala isso de um jeito muito menos duro e ríspido do que eu usei agora, só para exemplificar. Só que ele fala justamente sobre esses momentos, né? Como que a gente tem absorvido as coisas, como que a gente tem lidado com as situações. Estamos lidando como adultos? Ou estamos... Tem que riscar o carro do Mike, hein? O maluco tava lá, falou que a minha apresentação não tava legal. Rancor e mágoa não são sentimentos empresariais, cara. Não devem ser, pelo menos. Incentiva a troca de experiências. Aqui vocês dominam, aqui vocês batateiam. Porque esse grupo aqui, esse projeto, essa iniciativa, Bonfire, é isso. É você poder olhar muitas vezes para como está o outro departamento e falar assim, caraca, eu estou passando pela mesma coisa aqui com o meu. Vamos trocar umas figurinhas aqui, ver como é que a coisa está acontecendo? Quantos momentos assim a gente acaba tendo, né? Com o tempo isso acaba se desenvolvendo. O On-Fire é a prova disso, enfim. Mas quanto tempo levou até talvez a gente ter um alinhamento bacana entre as equipes e falar assim, bom, eu estou com esse problema, o Marcelo está com o mesmo, o Mike também. Rapaz, vamos fazer um grupo de trabalho aqui para tentar resolver de todo mundo, então? O que está funcionando para ti? O que está funcionando para ti? O que está funcionando para mim? Vamos tentar desenrolar isso aqui para a empresa inteira, para quem mais estiver com esse mesmo problema? Não se padroniza a solução, mas a gente pode padronizar pelo menos a forma de atacar ela, a forma de levantar esse problema. E eu garanto para vocês, com toda a certeza do universo, problemas que vocês passam aqui, no teu departamento, no teu time, certamente tem mais alguém passando por isso aqui dentro também. Então converse, tá? Isso é importante, troca de experiências. E escuta ativa. O vovô sempre falava, né? Deus lhe deu uma boca e 2 orelhas para você escutar mais e falar menos. Ele não falava com essa voz estranha. Mas, de fato, ouvir um pouco mais deixa a gente um pouco mais antenado nas coisas também. E não é simplesmente, sabe, fazer o orelhão da parada toda, é entender o que se passa, deixar as pessoas falarem. Com o tempo, ensinar elas a também sintetizar um pouco os problemas, porque tem muita gente que é prolixo, né? Às vezes não consegue centralizar a forma de comunicar e, putz, eu tô com esse problema. Só que o problema dele é desse tamanho e a história que ele tá me contando é assim, né? E aí eu preciso fazer, tipo, um ralador da história para chegar no cerne do problema de fato. Só que para isso eu levo 2 horas escutando o cara. No primeiro momento, a escutativa resolve. Depois, com o tempo, você treina a questão de pragmatismo. Como transformar as pessoas em pessoas um pouco mais pragmáticas na transferência de ideias, na resolução dos problemas. A escutativa é muito, muito, muito essencial dentro da gestão das equipes também, porque escutar ativamente não é simplesmente saber que fulano está com um problema num processo, está com dificuldade em tal coisa. É, às vezes, saber que, sei lá, alguém riscou o carro do Mike, entendeu? Não aqui na empresa, mas, sei lá, na vida. Putz, aconteceu um problema pessoal, aconteceu alguma coisa fora daqui. Você está bem? Você está precisando de algum apoio? Você está... Sabe? Como nós aqui, como equipe, conseguimos auxiliar nesse tipo de coisa também. Vou falar um negócio para vocês. Poucas paradas engajam mais do que você ter segurança psicológica dentro do teu time. E para isso mostrar importância genuína pelas pessoas é um ponto bem importante. Saber, sei lá, eu trabalhei com pessoas que sabiam até o nome dos filhos das pessoas. Eu falava, caraca, tua memória é assustadora, bicho. Com o tempo eu acabei desenvolvendo essa habilidade também, só que hoje em dia eu tenho meio que anotadinho no canto, porque eu esqueço, né? Então, filho de fulano é o ciclaninho. Pá, legal, lembrei do moleque. As pessoas se sentem bem com isso. Não é roubar do jogo isso, isso é simplesmente se ajudar também, sabe? Engajar eles nessa resolução, engajar eles e fazer perceber que, de fato, eu me importo com você. E quero que o teu trabalho aqui dentro seja o mais redondinho possível. Conte comigo para isso acontecer de forma bem consistente, tá? Claramente aqui entram outros aprendizados de meio de caminho, né? Tem um autor que eu gosto muito que ele começa um dos livros dele, não é esse aqui. Ele fala assim,
Eu não concordo com esse negócio de que errar faz as pessoas aprenderem. Porque senão eu seria onisciente, ele fala. Ele comenta, né? Ele teve 24 empresas que faliram antes de conseguir fundar uma que deu certo. Na 25ª tentativa do cara, ele conseguiu ter sucesso. E errar e acertar é muito isso, né? Quantas vezes a gente começou um negócio, viu que não tinha fundamento, não tinha consistência, abandonou as iniciativas. Pá, vamos para a próxima. Fazer gestão e engajamento de equipe é muito isso, é tentativa e erro às vezes. Para você entender como é que as pessoas funcionam, cada um funciona de um jeito diferente, cada um tem uma cabeça diferente. Tem gente que se motiva com alguma coisa, tem gente que se motiva com outra. E às vezes o padrão não funciona. Eu sempre falo isso, eu tive muitos colaboradores com o tempo que, putz, tô meio desmotivado, tal. Cara, peraí, toma aqui um aumento. Acabei criando dois problemas, porque o cara começou a performar menos e o resto da galera ficou desmotivado. Cara, é brabo isso. Só que quando você começa a tratar as pessoas no adulto, no modo adulto, a coisa muda um pouquinho. Estou vendendo propósito para elas. Elas têm consciência do impacto do trampo que elas fazem. Cara, isso aqui é muito legal. Isso aqui funciona bacana também. Se o meu departamento deixar de cumprir uma meta, deixar de cumprir alguma coisa, o que vai acontecer com quem vai consumir os nossos produtos e serviços? Pode dar ruim na casa da pessoa? Pode dar ruim na casa da pessoa. O que a gente faz? Como é que a gente trabalha isso? Localiza os colaboradores, lida com eles nessa mentalidade de adulto, um reflexo do trampo que a gente faz. Tá? E a chave de tudo isso, minha gente, é alinhamento e comunicação. Quando a gente fala de alinhamento e comunicação, volta naquele slide lá do alinhamento e visão. Estamos todos olhando para a mesma direção? Todo mundo enxerga as iniciativas internas, não só o OnFire, qualquer outra que vocês tenham aqui, com os mesmos olhos, entendem o objetivo disso? Porque se entendem, a gente já venceu 70% do problema. O resto é muito mais fácil, é operação. Operação treina, operação você consegue desenvolver as pessoas. Comunicação depende de uma força interior de todo mundo em querer ouvir mais e se interessar pelo que você está vendendo, e depende muito da gente de transformar o discurso para quem vai escutar. E esse recado não funciona só para lideranças, tá? Esse recado é para todo mundo. Se você quer que o teu colega te ajude mais com algumas coisas, você está atolado de coisas e precisa de apoio, formata a tua comunicação. Ó, nós temos esse objetivo aqui, nós temos essa entrega para fazer, isso aqui é do time. Essa responsabilidade está comigo por enquanto, não estou conseguindo, estou com outras coisas aqui mais prioritárias talvez. Você me ajuda? Conseguimos fazer alguma coisa a quatro mãos aqui? O apoio é importante nesses momentos. Né? Seja por parte da gestão, seja por parte da equipe. Às vezes, depender da equipe cria laços bem interessantes para essa questão de propósito e não cria aquela dependência do líder herói lá que eu estava falando mais cedo. Sacou? Resolve-se ali dentro como se fossem silos, né? Você tem a responsabilidade ali dentro e a galera tem competências para resolver isso ali dentro. Olha mais uma vez o desenho, né, que a gente estava falando lá no começo. Eu tenho os limites, eles conseguem trabalhar em conjunto dentro desses limites, antes de precisar subir isso para uma liderança, figura mitológica. Tá? Comunicação. Comunicação e alinhamento. Bom, mais lições aprendidas. Mais algumas lições aprendidas. Comportamento e responsabilidade de adultos. Falei bastante sobre isso. Tá? Pensar no adulto. Não encarar as coisas pelo lado pessoal. Pensar isso pelo lado profissional, principalmente. Não se sinta mal por dizer não. Nossa, essa aí eu trabalho todos os dias, cara. Eu sou uma esponja. Se alguém chega para mim e fala assim, rapaz, preciso de dinheiro emprestado para, sei lá, fazer alguma coisa. Preciso de ajuda com tal coisa. Toma, vai. Eu ajudo quem eu consigo. O que dá. Com o que eu posso fazer, com o que eu não posso, às vezes. Mas eu tento. Só que às vezes a gente é otário, né? Então tem que aprender a falar não. E dentro da organização, isso acontece pra caramba. Eu estava falando antes da história das 28 reuniões por dia, né? Tem algumas dessas aí que com certeza você não precisa participar. Ou talvez a tua participação lá seja muito irrisória de benefício, né? Você não vai conseguir contribuir com aquilo. Vale a pena isso aí? Prioriza. Olha aí de novo para aquilo que eu falei mais cedo. Reprioriza algumas coisas. Se fizer sentido, beleza. Se você não tem nada que contribuir lá, cara, tem outras demandas para fazer. Aprenda a dizer não para algumas coisas também. Envolva todo mundo. Eu quero que a visão
do CEO, seja avisando todo mundo. Como é que eu vou fazer isso? Comunicação, com alinhamento, com treinamento, com vender o porquê da Atlas para todo mundo, para todas as almas que tem aqui dentro. E tentar, pelo maior tempo possível, fazer todo mundo olhar para a mesma direção. E aproveitar todos os recursos que eu tenho, toda a capacidade incrível das pessoas que trabalham aqui, miradas num objetivo só, pelo maior tempo possível. Mas envolvendo todo mundo. Todo mundo tem que estar sabendo das iniciativas, sabendo dos números, sabendo do que está dando certo, sabendo do que está dando errado, para que as pessoas se coloquem à disposição também. Quantas vezes alguém já falou que está com um problema e você falou assim, putz, eu posso te ajudar com isso. Mas eu preciso fazer um relatório aqui, não sei fazer uma dinâmica. Pô, eu sei, deixa eu sentar aqui do teu lado e eu te ajudo. Quando você envolve as pessoas, todo mundo sabe dos problemas que você está passando, a tendência é que elas tentem se ajudar. Incentive isso. Focar no resultado funciona melhor do que focar nas dificuldades. Cacetada! Olha a história de ralar para chegar no problema que eu estava falando mais cedo. Não, porque, nossa, isso aqui vai dar trabalho pra caramba, isso aqui vai levar meses para a gente chegar no resultado. Mas a gente vai ter o resultado? Você confia que a gente vai chegar? Você confia que aquilo é importante para a organização? Porque se é, eu não estou preocupado com os desafios. Eu estou preocupado em fazer o time trabalhar em conjunto para atingir aquele resultado. Se aquilo vai trazer benefício, você confia piamente naquilo, tem números que comprovam, tem, enfim, tudo que precisa para entender a importância que aquilo tem que meter o pé e ir. Você já pensou se lá nos auges da pandemia a gente não tivesse conseguido fazer as coisas parcialmente parecidas com o do presencial no remoto e tivesse forçado a coisa? Teria sido bem pior. A gente descobriu performance onde menos se esperava. Não só aqui, em todos os lugares foi assim. Quem acabou não adotando um regime assim acabou sofrendo muito mais, né? E por que eu falo disso? Porque eu uso isso como exemplo. Porque eu tava aqui numa empresa de pato na época, e eu lembro que a gente gastou, sei lá, nossa, bicho, umas 20 horas discutindo sobre, mas e VPN? Como é que a galera vai conectar nos recursos locais? Meu irmão, eu só quero que conectem. Pode escolher a mais tranquila no primeiro momento, depois a gente melhora. Eu só preciso que a galera vá para casa e consiga trabalhar. Sacou? Então não adianta ficar arrumando sarna para se coçar, né? Vovô falava isso também. Uma coisa que pode ser um pouco simplificada. E reconheça e recompense quem faz a coisa acontecer. Isso aqui é um ponto bem legal, cara, porque é aquela sensação de que estamos sendo vistos. O trabalho que estamos fazendo, o benefício que estamos trazendo para a organização está sendo reconhecido. E não é reconhecido pela diretoria, etc. É reconhecido pelas pessoas. É saber que o trampo de alguém está sendo mais fácil, facilitado pelo trabalho que a gente está construindo em conjunto. Eu acho que isso mexe bastante com o coraçãozinho, deixa o coraçãozinho da gente quente, né? Saber que o que a gente está fazendo está dando resultado para alguém ou interno, pro cliente interno, né, que a gente fala. O nosso cliente interno está satisfeito, está conseguindo performar mais com alguma iniciativa que a gente está conseguindo tirar do papel. Cumprimenta, agradece. Fala assim, meu irmão, aquele negócio que vocês fizeram ficou incrível. Minha vida melhorou 300%. É difícil, né, fazer isso às vezes, porque você está tão concentrado ali em fazer a coisa desenrolar. Eu já vi isso acontecer várias vezes, de você chegar e falar assim, então, lembra aquele negócio que você levava uma semana para fazer? Agora tem uma ferramentazinha aqui que você faz em 4 cliques. E o cara, não, mas daí nós precisamos treinar, preciso parar um tempo aqui para aprender a usar, não sei o quê. Para de achar problema, meu irmão, eu resolvi uma semana de trabalho teu, vem cá, deixa eu te mostrar como é que usa. É focar na resolução do negócio. E aí depois que a galera senta, treina e fala, meu Deus, por que eu gastava tanto tempo antes? Pois é, né? Olha o que a gente está fazendo aqui, olha o que o público interno está criando, olha o que o nosso cliente interno está feliz. Estão medindo isso também? Está dando resultado? Estou conseguindo enxergar esse tipo de coisa? Eu sei se eles estão usando, se eles estão consumindo, se eles estão satisfeitos, se eles estão... Isso é reconhecer. É dar holofote, às vezes, para essas iniciativas fantásticas que vocês têm internamente, mas que ficam, às vezes, dentro do grupinho, né? A gente tem aqui a comunidade, todo mundo está sabendo do que está acontecendo, está todo mundo engajado, e o resto da galera? Por que não tem mais gente, né, no projeto, na iniciativa? Tem mais é que chamar, tem mais é que ver o resultado e falar assim, olha que incrível que a gente já fez até então. Se você vier me ajudar, eu tenho certeza que vai melhorar mais ainda. Vender um pouco, né, a iniciativa também. Isso ajuda. E reconhecer quando as coisas acontecem lindamente, tá?
E eu coloquei a moedinha ali, mas não é com grana necessariamente, é simplesmente aquele deu boa. Feedback, né? Feedback é o nome disso. Ficou bom? Não ficou bom? Dá para melhorar? Se dá para melhorar, tem mais o que falar mesmo. Mas se resolveu, fala também, porque dá aquele gás para a galera que está fazendo acontecer. Beleza? Caras, era tudo isso que eu queria falar com vocês. Eu vou deixar aberto porque a gente está com bastante tempo ainda. Nesse QR Code aqui tem um monte de material para vocês consultarem. Tem livro, tem vídeo, tem um monte de coisa bacana. Tem a palestra do Simon, tem um monte de conteúdo legal ali. Espero que vocês consigam aproveitar. Tem links lá também, tem livros R$ 8 lá, se vocês quiserem ler um pouco mais e conhecer sobre algumas iniciativas e necessariamente atividades, né? Às vezes dinâmicas ali para rodar com as equipes também, coisas rápidas de 5, 6 minutinhos, mas que dão um resultado bacana dentro dos times de vocês, tá? Eu deixo aberto agora o microfone para quem quiser participar, quem quiser complementar. Eu sou imensamente grato de poder estar aqui falando com vocês e espero que a gente consiga fazer isso várias e várias e várias vezes. Só tenho a agradecer mesmo, tá? Muito obrigado. E tem sorteio. Só não sei como é que a gente vai fazer, tá? Mas temos um livro para ser sorteado aqui, Max. Agora fica contigo essa resposta. Beleza? Comentários? Vai lá, participem. Microfone aqui, ó. Eu vou passando. Eu vou, antes, né, agradecer de novo, né? Capaz. Acho que foi muito legal, assim. Mas eu queria comentar rapidinho. Você falou ali, né, de ser sucinto, né, na comunicação, otimizar, né, as mensagens, o bom dia. Acontece sempre, né? O bom dia, no outro dia, lá, bom dia de novo. Mas acontece, né? Só compartilhando assim muito com nós ali na TI, os chamados, né? Os chamados. Pô, quantas vezes chega chamado ali de estou com um problema, por favor ajudar. E morre. E aí a gente vai lá, qual é o seu problema, né? O que você precisa de ajuda? Aí 3 dias depois, eu não sei, tem que vir ver. Então acontece muito, sabe? É realmente um negócio que precisa ser trabalhado, né? Porque otimiza o nosso tempo de análise e otimiza o tempo da pessoa também, né? E não só no departamento de TI, mas acredito que na própria central, com os consumidores, a mesma coisa, né? Pô, meu fogão não tá ligando mais o negócio. Então... Eu entendo que para cliente isso é pior ainda, né? Porque às vezes o cara tá num. Ele já deve estar no veneno para tá abrindo chamado para vocês, eu imagino, né? Sei lá, o fogão parou de funcionar de fato. Então, ensinar isso. O cara é mais embaçado. Você vai precisar ligar, vai precisar entender o que ele fez. Sei lá, eu fiz um molho de tomate e explodi aqui o negócio e tá caótico agora. Não sei, mas você vai ter que explorar, né? Só que quando você tem insumo, a tua vida fica muito mais fácil. Isso é base para qualquer coisa, para qualquer trabalho de descoberta que você vai fazer. Então, internamente é legal treinar isso também. Ser sucinto e pragmático nas paradas é legal, tem metodologia até para isso, mas assim, o que funciona para vocês? O que hoje é dor, por exemplo? Eu sempre parto dessas metodologias assim. O que está pegando hoje? É os chamados ali, é os chamados para TI. Dá para fazer template? Dá para fazer alguma coisa diferente? Se a gente vai começando a cercear um pouco alguns comportamentos e vai tentando ajudar a galera a ser mais efetivo, né? Vocês vão ser mais efetivos na resolução dos problemas das pessoas. Começar por ali. eu comentei isso porque foi um exemplo, né? Mas, enfim, nos desafios que a gente mapeia, tomar cuidado para não mapear desafio que, por exemplo, seja. Não chegamos na causa raiz do problema. E aí a gente acaba criando talvez outros problemas, né? Isso acontece bastante também. Perfeito, perfeito. Se você vai resolver alguma coisa que seja na fonte. Senão você vai só estar criando analgésicos ao redor da dor de fato, né? Então, não é legal. Com o tempo vira uma úlcera, né? Já dizia um tio meu.
Douglas, obrigado aí pela apresentação, né? Eu queria só fazer um complemento aqui. Você falou muito da comunicação, de saber para onde a empresa vai e tal. E a gente percebe isso aqui dentro da Atlas, né? A mudança que a gente teve de uns anos para cá. Então, assim, essa mudança de você divulgar as coisas, de você trazer a galera junto, né? Os eventos, a gente foi fundado, né? Mas a gente começou agora com um projeto que é o Conexão Atlas, né? Que é super interessante. Lá você mostra o departamento, você mostra os números, né? Você dá a direção para onde a empresa está indo. Então, assim, é muito legal isso, né? E você vê que há um crescimento da empresa com relação a isso, né? Transparência e maturidade, né, Claro, muitas vezes. exatamente. Eu lembro Então, que a primeira vez que o Mike me trouxe aqui, ele me levou a dar um tour aqui, né, pela fábrica. E aí, vários lugares onde a gente passou, haviam números nas paredes e tal. Eu falei, do lado do isso. ponto, da galera e tal. Eu falei, cara, isso é uma comunicação que funciona muitas vezes com a indústria, então, nesse caso, entendeu? É o jeito de, pelo menos, as pessoas saberem o que está acontecendo, o que deu certo, como é que os números estão legal, não estamos legal, tem as metas expostas. Pô, é isso, cara, é trabalhar essa é uma coisa simples, né? Parece simples para alguns, né? Mas, assim, para a pessoa que está olhando lá, que lá é fundamental, né? Legal. Então, tem poucas coisas que me motivam mais do que um ranking, eu sempre falo isso. E tem muita gente que é assim, entendeu? Você quer ser o primeiro, eu não interessa o que é. Eu quero entrar e quero ser o primeiro. Entendeu? Então é bom que fique exposto ali para a moçada. Mas é bem isso aí mesmo. Douglas, obrigado aí por ter vindo. Essa vez eu consegui acompanhar, né? Obrigado, Da Marcelo. outra vez eu estava em férias, dessa vez o Mark marcou quando eu estava de férias. E Caraca, ainda você bem pega que deu férias pra caramba, hein? uma vez por ano. Mas o que você estava falando um pouco, né, do líder herói e da segurança psicológica, é muito do que acontece aqui. Lá na TI a gente tenta fazer esse... O ano passado eu tirei 26 dias de férias, foi a primeira... Na verdade foram 30. Nossa Senhora! Mas, por incrível que pareça, ninguém me incomodou ano passado. Não então, pegou fogo, né? Não pegou fogo. Tudo continuou funcionando da maneira que deveria continuar. E muitas vezes o gestor tem medo disso, né? Porque, putz, funcionou um mês sem mim aí, então, teoricamente, eu sou desnecessário. Na verdade, não é bem assim, né? Esse ano aconteceu de novo. Esse ano eu tirei menos dias, foram só 10. Mas o Mike me questionou no meio das férias, e eu sempre falo para eles, cara, não... Só me liguem, né? Só me chamem se vocês não forem competentes o suficiente para resolver os problemas, né? E o Mike me mandou uma mensagem, cara, preciso tomar essa decisão, tal. Eu falei para ele, cara, você toma a decisão, você sabe o que tem que fazer. E ele tomou a decisão e era a decisão correta, né? Então vem muito da segurança psicológica, ao meu ver, né? Ele tomou a decisão e sabia que acertando ou errando, ele acertou na decisão, mas se errasse também não é problema, né? Para você acertar, você vai ter que errar também. Então é mais ou menos por aí. Férias é louco, né, Marcelo? Porque, por exemplo, eu já cansei de ver isso acontecer também. Alguém sai de férias, alguém realmente assume a bronca, puxa a responsabilidade, assume um risco e toma uma decisão, e aí, sei lá, volta o gestor, volta alguém de férias e fala assim, não, mas se o Marcelo tivesse aqui quando foi feito isso aqui, teria sido diferente. Tá funcionando? Tá. Então, que cabelo em ovo que é esse que nós estamos tentando encontrar, entendeu? Não tem nem por que passar mais por aquilo, sacou? Bola para frente, na próxima a gente tenta melhorar. Discute na volta e fala, ó, fiz isso, isso e isso, o que você faria de diferente? Porque é uma forma, talvez, da galera evoluir também. Olha, eu teria analisado esse impacto aqui. Crescimento para todos os lados, né? Só que é bacana ver a molecada da gente também assumindo, né? Dando peito nas coisas, né? Verdade. Vocês não vão sumir se vocês saírem de férias, tá? As coisas, elas continuam acontecendo. Isso é uma lição importante pra gente, às vezes. Então, se dê esse tempo, né? Mais alguém, moçada? Mais alguém? Antes você estava falando ali de motivação e tal, só que eu queria ter uma conversa bem sincera, assim. Nossa, vamos lá. Como que... Eu achei que eu estava sendo sincero até agora. Como que a gente vai conseguir motivar mais as pessoas, sendo que, tipo assim, a gente faz o que está na nossa frente. Ah, eu estou fazendo isso aqui, eu arrumo o computador. Por que eu vou me motivar mais, tipo assim, nossa, não, se eu arrumar muito bem isso aqui,
vai acontecer tal coisa. Como que eu vou motivar a pessoa a fazer isso? E não só, tipo, em alguns setores, mas como, tipo assim, principalmente em linha de produção, que eu acredito que seja o mais difícil, né? Boa. Como é que é teu nome? Desculpa. Gabriel. Gabriel. O dia que alguém te responder essa pergunta na lata, dê um Nobel para essa pessoa. Porque é estudado há anos isso, como diria um conhecido meu. É difícil, né, a gente responder a pergunta do que motiva um ser humano. Sabe por quê? O que te motiva certamente não é a mesma coisa que me motiva, não é a mesma coisa que motiva o resto da galera. E cada um tem uma forma de absorver o ambiente, inclusive, nas coisas que a gente faz. Como é que a gente impacta o ambiente? Eu sou uma pessoa que tento, muitas vezes, me balizar por isso. As coisas que eu estou fazendo estão gerando algum impacto? Se estão, eu estou feliz com isso. Eu já fico bem tranquilo. Vou resolver o problema do computador da pessoa. Vamos usar o exemplo básico. Clayton. Clayton é um cara que abre o chamado 3 vezes por mês porque desconectou da Wi-Fi. Alguém já sentou do lado de Clayton e explicou como é que faz para reconectar, se der algum problema ou fazer alguma coisa assim? Toda vez alguém sobe da TI, vai lá, senta ao lado de Clayton e reconecta o Wi-Fi, volta para sua mesa e deixa as coisas do jeito que estão. Clayton segue fazendo sua rotina miserável de desconectar o Wi-Fi e todo mês abrir 3 chamados da TI. A próxima vez que você for atender o Clayton, senta do lado dele e fala: anjo da minha vida. É assim que faz para resolver. Clayton não vai mais ser um usuário com 3 chamados abertos mensalmente. A gente trata cada caso de um jeito. E é assim que a gente usa a comunicação a nosso favor. A gente tenta dimensionar e, às vezes, moldar o discurso para o tipo do ouvinte que vai escutar a gente. Isso funciona num contexto meio que calculado, vamos dizer assim, de, olha, problemas de tecnologia, problemas administrativos. Quando você está falando de indústria, fábrica, qualquer coisa assim, você vai ter que ter um conhecimento muito bom da galera que está ali também para sacar o que acontece. Porque, veja, as equipes da fábrica, por exemplo, a característica delas como pessoa é a mesma da nossa. Certamente tem alguém lá que torce para o Corinthians e na quinta-feira vem depois do jogo muito mais feliz trabalhar. Entendeu? Então, como é que a gente consegue usar essas coisas do ambiente ao redor? Uma coisa que a gente aprende muito na gestão de time, né, pelo menos tento bastante, é não usar aquela estratégia de gerenciar seres humanos. Eu não estou capacitando as pessoas, não estou gerenciando as pessoas. Eu estou tentando gerenciar o ambiente onde elas estão, para dar condições delas serem performáticas, entendeu? Sacar o que motiva elas, sacar o que funciona, o que não funciona, e usar o ambiente a nosso favor. Eu não tenho uma resposta pronta para isso. E dificilmente alguém vai ter, né? Só que é conhecendo a galera e sabendo como é que está o contexto onde elas estão trabalhando que você vai provavelmente ter ideias e iniciativas para dimensionar esse ambiente deles mais uma vez, para dar visibilidade de números que a gente estava falando, para mostrar para eles o quão mais interessante é, por exemplo, a quinta-feira em comparação com uma segunda, com uma sexta, não sei. Né? Talvez vocês tenham esses números, né? Sei lá, terça-feira é o dia que a gente mais faz X coisa. Ou quinta-feira é o dia que mais dá problema em tal coisa. Tem algum histórico disso? Se tiver, já é um bom começo para a gente poder trabalhar, entendeu? Sexta-feira é o dia? A galera já tá naquele sextou, né? Tá. É o que dá mais problema. Eita ferro. Então a galera tá no sextou mesmo, né? Tipo, vamos, deixa para segunda-feira, que segunda-feira a gente resolve, sei lá. Eu iria por esse caminho. É só conhecendo ao redor que a gente vai acabar conseguindo ser efetivo individualmente, trabalhando cada alma, vamos dizer assim, daquela equipe, sacou? Do mesmo jeito que você atendeu o Clayton naquela situação especial ali dele, tentar ser especial ali com cada um desses caras, saber o que motiva esses caras. Tem uma teoria para isso, deixa eu tentar lembrar o nome. Gestão da singularidade chama. Cada ser humano é uno. Cada ser humano funciona de um jeito muito único. O gestor, no ápice da sua sagacidade, poderia conhecer todo mundo no seu âmago. E assim ser mais efetivo com cada um. É bonito isso, né? É difícil pra caralho também. Porque é muito complexo. Quando você tem uma equipe muito grande também, aí o negócio fica caótico. Dentro de tecnologia, a gente sempre tentei conseguir, vamos dizer assim, trabalhar com equipes razoavelmente pequenas, de 10 a 11 pessoas, no máximo. Só que eu cheguei a ter 24 liderados uma vez. E era um caos a minha vida. Porque é muito difícil você trabalhar uma alma com cada um, entendeu? Se eu for ter uma conversa de meia hora com todo mundo, eu gastei metade do meu mês quase, já só em conversas individuais. Então eu preciso, sabe,
tentar otimizar isso de alguma maneira. Tente trabalhar a individualidade com as pessoas que trabalham contigo, liderados diretos, indiretos, muitas vezes, e assim você talvez consiga alguma coisa. Eu iria por esse caminho. Outra coisa. Mano, Que nem o Anderson tinha falado, a gente tem a conexão Atlas e tal, que mostra alguns números. Só que como que a gente vai explicar, tipo assim, para qualquer um que seja, tipo, falar assim, ó, você tá fazendo o teu papel e no final do mês impactou nisso. Mas como que a gente consegue falar pro cara assim, ó, não, você fez isso aqui e daí disso aqui virou isso aqui, e daí impactou e chegou e a empresa cresceu isso. Tipo, como chegar? Sendo honesto muitas vezes, sabe? Eu tenho uma coisa que eu aprendi com o tempo, cara, é o seguinte. Eu trabalhei em empresas que não deixavam a gente saber absolutamente nada sobre os resultados da empresa. E trabalhei em empresas que mostravam até salário dos colaboradores. E aqui em Pato tem empresas que fazem isso. Só para você ter uma noção. Salário não é uma decisão RH, salário é uma decisão, e nem gestor, salário é uma decisão time. Isso é um nível de maturidade absurdo, meu parceiro. Aí o que você faz? Como que você chega nesse ponto, né? Trabalhadores de conhecimento, áreas administrativas, tecnologia, marketing, qualquer coisa assim, tem uma capacidade, vamos dizer assim, um pouquinho mais propensa, vamos dizer assim, a compreender essas coisas. Só que vamos falar a língua de quem está escutando. É mais uma vez saber como falar isso. Se eu faço mais fogões, se eu faturo mais, se eu tenho melhor resultado, isso de alguma maneira não é revertido em programas internos, em benefícios internos para as pessoas? É, né? Então por que eu não vendo desse jeito para eles? Bom, se a gente bater a meta, a gente vai ter que conseguir melhorar X, Y, Z, PTO. E essa é uma forma de você vender melhor para quem vai escutar. O público que vai escutar. Eu formataria sempre mensagens desse jeito. Como é que eu traduzo isso para o dia a dia de quem vai executar de fato aquilo? Entendeu? Mostrar os números sempre é uma parada delicada. Entendeu? Mas assim, bom, a gente teve um crescimento de tantos por cento. Deixa em percentual. Se não vai mostrar os números, beleza, não mostra os números, mas mostra o crescimento. Isso significa que a gente está fazendo alguma coisa bem feita. Dá sinal de melhoria. Uma coisa que eu falo mensalmente quando eu olho os nossos indicadores lá na empresa é o seguinte. Para mim, um indicador vermelho, no meio de um monte de coisinha verde, eu não me preocupo muito. Quando tem 2 meses, 3 meses de uma decaída, isso me alerta, claro, me levanta um alerta muito maior. Só que quando eu começo a notar evolução nesses números, eu fico muito mais feliz. Eu não quero que da noite para o dia, aquele indicador que estava no negativo pule para 150%, porque provavelmente alguma coisa de errado aconteceu aqui. Alguém calculou isso aqui errado. Dificilmente a coisa melhora a toca de caixa. Então, o sinal de melhora, para mim, é melhor do que uma melhora espontânea e isolada. Eu não quero que março seja verde, abril negativo, e maio positivo, entendeu? Eu não quero a onda, eu quero sinal de melhora. Eu quero que nem que ele cresça 2% ao mês, mas eu quero ter sinais de melhoria. Significa que alguma coisa que a gente está fazendo está dando certo. E quando você mostra percentual de crescimento para esses caras, você pode sair justamente desse ponto de, bom, ano passado era um cenário, agora esse ano estamos melhorando, estamos indo por esse caminho, vamos conseguir colocar XY coisa a mais, você vai poder participar de mais programa, mais não sei o quê. Benefício para esses caras. Como é que a gente está transformando o cotidiano deles? Bom, agora a gente tem ferramenta, agora você não gasta mais tempo fazendo aquele relatório que eu comentei mais cedo, né, por exemplo, agora você faz isso de forma automatizada. Isso se deu por quê? A gente melhorou os nossos indicadores, porque a gente conseguiu fazer crescimento acontecer. Pode ser uma sacada também. Não sei se respondi. Tem mais, gente? Bora? Tem que aproveitar. Não é sempre. Eu não tenho todas as respostas, mas eu pelo menos consigo compartilhar o que já deu certo e o que deu errado. Camille, a Magna Eu depois. quero aprender com vocês também. Eu quero que vocês me contem o que está funcionando. Na verdade, não é uma dúvida, Douglas, mas você me ajudou com algo uma crise minha. Na verdade, Isso. Você me deu um start, na verdade, porque uma vez teve um cara que veio ali na central para falar sobre experiência do consumidor, tratado de cliente, e ele fez uma pergunta para nós a respeito de liderança, qual que era a nossa maior dificuldade nesse sentido. E eu logo de cara, assim, já pensei que
uma das minhas maiores dificuldades é fazer o cara entender do mesmo jeito que eu, ter a mesma consciência, tratar o trabalho da mesma forma que eu, engajar de verdade. E aí você falou muito sobre a questão de, não é sobre como e o que, mas o propósito, o porquê, eu trazer. Eu sou essa pessoa de que, você precisa fazer isso, Camille, tá, mas por quê? Eu quero entender todo um contexto. Então, não é uma pergunta, mas é algo que eu queria só expor, que me ajudou muito, e é real, eu trazer o propósito, o porquê nós estamos fazendo isso. Com certeza isso vai fazer a diferença, isso vai engajar o time, isso vai fazer com que nós possamos caminhar por um mesmo caminho, um mesmo sentido. Eu acho que isso foi muito A legal. gente tá no mesmo caminho. A galera só não sabe disso ainda. É. E se você for o cara que vai abrir os olhos da galera, você estourou, meu irmão. Sim, isso é muito importante na Você equipe. vai tirar a viseira deles, entendeu? Olha para esse problema do mesmo jeito que eu tô olhando. Até complementando o que o Gabriel acabou de falar. Às vezes eles não vão ter acesso a todos os números que você tenha por N fatores. Segurança, sei lá, separa as coisas o máximo possível. Beleza, não estou nem discutindo isso. Mas mostra a importância que aquilo tem. E se for o caso, esconde alguns números ali, não precisa compartilhar todos, mas mostra o que faz eles se perceberem que, putz, mês passado foi ruim mesmo, hein? Pô, vamos melhorar esse mês, então. Sim, Tá até, tipo, eu acredito que se isso acontece, né, eles vão ver de uma forma diferente, vão começar a ter a sua mesma visão, né? Isso é um ponto muito legal. A gente falou até então, muitas vezes a visão do líder ela acaba se transformando num daqueles problemas da figura mitológica do herói lá também, sacou? Discutir os problemas dentro da equipe é bom. Às vezes os caras têm outra cabeça, eles estão enxergando por outra ótica aquele negócio. Quando você alinha, você consegue pegar umas ideias bem interessantes de quem está na operação. Eu sempre falo isso. Putz, eu estou com um problema de processo, preciso melhorar minha operação. Já desceu na operação? Você sabe como é que funciona lá? Chama a galera de lá e vem cá conversar contigo, ou desce lá e vai ajudar eles. Eu garanto que você vai sair com excelentes ideias de como melhorar a operação. Isso para qualquer coisa, não estou falando só do exemplo aqui, entendeu? Estou falando de qualquer coisa. O processo tal tá ruim. Você já foi ver como é que é o processo tal? Você já tentou mapear ele? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, ela falou assim, nossa, eu estava mapeando o negócio, eu falei com o fulano, ele falou que ele fazia diferente, eu falei, nossa, que genial. Eu falei, sim, ele está na operação, ele está tentando fazer a coisa do jeito mais performático possível, seja por preguiça, agilidade, ou porque ele realmente descobriu um jeito melhor de fazer. Então por que não transformar daí isso num novo padrão? Se é que tem um padrão, né? Conversando e descobrindo o que a galera está fazendo que você consegue mudar o processo. PDCA isso aí. Olhar, entender, estudar, melhorar. Hoje em dia nós tendemos a, não, só faz. Só pega que é assim, mostra e dá o direcionamento, mas não aprofunda, né? Vou te falar uma coisa. O dia que a tua equipe te falar por quê, você chegou no nível de maturidade que eu estava comentando, entendeu? Que eles vão te trucar e falar assim, mas por que a gente vai fazer desse jeito se dessa forma é melhor? E tudo bem, pode ser que você tenha mais informações, saiba daquilo, venda essa visão para eles. Entendeu? Mas normalmente são aqueles pontos de transição das equipes, sabe? Quando eles estão saindo e crescendo na sua senioridade, crescendo na sua maturidade e entendendo um pouco mais a respeito do próprio negócio ali e do papel e importância que aquilo tem para toda a empresa. Obrigada. Vai lá. Bom dia e obrigada pela palestra. Eu acho que, só para complementar o que a Camila estava falando, né? Você também comentou que um ranking é sensacional. Como eu consigo considerar que um propósito foi alcançado quando... Exemplo meu, eu trabalhava na linha do forno e uma das coisas que a gente queria mais na vida era produzir mais que o cooktop. Era um percentual, era bater meta, era bater recorde, mais que o cooktop. Mas esses loucos comer poeira, né? Sim, sim, a gente botava isso, era veia, assim, a gente conseguiu algumas vezes atingir um resultado muito bom, muito bacana, mas esse propósito era simplesmente ranking. Ele não se mantém, né? Ele é algo muito vazio. E como tornar algo assim que eu via que as pessoas ficavam felizes
elas queriam mais, elas queriam uma competição muito mais pesada. O que elas queriam, elas vinham com propostas assim, tipo, não, hoje a gente vai pegar, e eu acho interessante, né? Tipo, uma linha super legal, mas elas vinham com coisas muito audaciosas, só que, um exemplo, hoje tive um problema no equipamento, eu vou ter que ir para outra linha trabalhar. E essas pessoas, elas pegaram para si, o forno é meu, se eu vou na linha 2, se eu vou no cooktop. Eu tenho algumas ideias. Adorei a tua pergunta. Adorei a tua pergunta. Como é que... Vou voltar do começo, tá? Tem vários comentários bacanas, eu vou começar do primeiro, tá? Como é que eu sei que a cultura está sendo vivida? Prática. É observando, né? A gente consegue observar. Tem alguma coisa que dá para mensurar disso? A galera da administração agora deve lembrar lá do, sei lá, do Deming para trás, lá falando assim, tudo que dá para medir, dá para melhorar. Né? Na verdade foi o Lord Kelvin que falou isso, mas não vem ao caso. Então, assim, se eu enxergo, eu consigo medir. Como que a gente está medindo cultura? Tem como medir isso também. E eu vou falar um negócio para você. Eu achava isso muito zoado, porque todo mundo com o tempo percebe que as equipes elas criam os silos, né, que eu falo, porque eles têm comportamentos de equipe. Parece, sabe, você já viu o bando de animais andando junto na natureza? Eles não deixam criaturas estranhas entrarem no meio, eles só andam ali naquele grupinho e se der algum problema com um, vai todo mundo para cima do agressor e né? As criaturas na natureza são assim e os silos dentro das empresas são assim também. Grupos internos criam culturas mais fortes às vezes do que as da empresa. Isso é uma constante. Como é que você mede isso? Hoje em dia, eu trabalho com metodologia de medição de cultura também. Seja GPTWs da vida, seja qualquer coisa que seja, a gente tem uma diferente do GPTW. Eu, particularmente, tenho um certo com o GPTW, mas a gente tem uma nossa de clima e cultura, que é o quê? Bom, eu tenho um monte de pilares institucionais. Tem uma barrinha lá que o pessoal vai arrastando do tipo assim, bom, na tua equipe, você percebe o comportamento X? Beleza. Na unidade, você percebe o comportamento X? Beleza. No grupo, a gente tem 11 empresas no grupo, então eu estou dentro de uma, tem mais 10. No grupo, você percebe? E aí o que acontece? A equipe, às vezes, está cortando o giro no 100 lá em cima, a unidade está no 80, o grupo está no 50. Ou o contrário, que seja. Entendeu? Então você percebe que determinados comportamentos às vezes funcionam muito bem numa equipe e em outra não. O que a gente faz nesse caso? Chama os líderes e fala assim, e as equipes como um todo, né? O que você está fazendo que está funcionando tão bem na tua equipe para ajudar o fulano na dele, porque na dele não está legal o indicador. A gente acabou transformando isso de alguma forma em algum indicador, entendeu? Para ter uma noção. Então a gente avalia 4 camadas: o líder, a equipe, a unidade, o grupo. Entendeu? Então, tipo assim, o Douglas faz isso aqui? O Douglas faz. O Mike não faz. O Mike pode aprender com o Douglas? Pode. Então a gente coloca os dois para fazer um work team e trabalhar na melhoria daquele cara. Isso é um exemplo. No grupo, como é que a gente trata isso dentro do grupo? A gente vai onde teve melhor resultado dentro das equipes, traz isso para a luz e fala, moçada, ó, números do semestre estão aqui. Esse foi o resultado. A equipe que melhor ficou colocada, as melhores equipes, enfim, são X, Y, Z, PTO. E eles vão coordenar um trabalho com as outras equipes para tentar melhorar esse número de forma equiparar, né, esses números, ou tentar trabalhar com a evolução das demais equipes também. A gente costuma inovar desse jeito, inclusive. Tem muito projeto que nasceu desses indicadores cagados num time que quando veio alguém de fora, olhou para dentro e falou assim, meu irmão, por que você faz desse jeito? Por que você não faz assim? Usa tal ferramenta, usa tal coisa, usa tal não sei o quê. E os caras, meu Deus, resolveu minha vida. Às vezes as coisas estão tão no silo que você também coloca aquela venda nos olhos da galera, bicho. E eles param de olhar ao redor. Então, sei lá, a tua equipe era do forno, né? Você falou? Sim, isso. A equipe do forno tem uma cultura de 97, tá? Rasgando lá em cima. Show de bola. Quais são os problemas da equipe do forno também? Porque a gente não mede só, as coisas positivas, a gente mede contra a cultura também. Então, por exemplo, uma coisa que cai em todo NPS de cultura é o seguinte: coisas externas impactam no time? Para caramba. O cliente batateou alguém no atendimento, o cara foi lá para baixo. Não deu certo alguma coisa, ou sei lá, veio uma diretriz nova, a galera murchou com o negócio. Isso são coisas externas à equipe.
Isso são coisas externas à equipe, isso tem um impacto, né? Manda ver. Pode falar, você vai falar. Ah, não. Então, assim, coisas externas impactam a equipe, né? Então, você mede o quanto isso gera de impacto também para trabalhar nesse tipo de coisa. É claro que o meu contexto é um pouco diferente, então eu peço até desculpas por isso, mas, assim, a gente já teve muitos casos no passado de perceber que o nosso cliente não era o ideal através das pesquisas de clima das equipes. De falar assim, cara, esses caras, eles são mal educados, eles tratam mal a nossa galera, eles, sabe, tipo, não estão na mesma vibe que a gente. Não foi uma nem duas, que inevitavelmente a última solução que a gente teve foi de nós demitirmos o cliente. Rescindir o contrato a partir do contratante, entendeu? E é zoado isso, a gente não gosta de fazer esse tipo de coisa, só que, tipo assim, eu tô comprometendo a minha cultura por causa de um comportamento externo. Parece zoado, mas a gente não abre mão de cultura. Não abre mão de cultura. A gente tenta fechar com caras que têm uma cultura parecida com a gente. E fazer as coisas pelo certo. Quantas vezes eu escuto os caras falarem assim, não, vocês são muito preciosistas com X coisa. Meu irmão, se eu não for preciosista com X coisa, isso aqui não vai sair adequadamente. Isso aqui vai te dar um problema daqui a 5, 6 anos. Eu posso não estar mais aqui, mas eu estou pensando daqui a 5, 6 anos para você não ter um problema. Se isso não é compromisso, eu não sei o que é. Se isso não é entregar valor para o cara, valor agregado para os caras, eu não sei mais o que é. E essa é a responsabilidade que a gente tem que ter. Então, assim, qual que é a cultura? Temos aqui os pilares de cultura. Tem como medir esses caras? Tem como medir esses caras. Tem como medir contra a cultura? Tem como medir contra a cultura. Então, vamos trabalhar no time, no produto, na direção, em quem quer que seja, para ver como é que as coisas estão. E apresentar esses números também, entendeu? Esse é um bom caminho. Mais um ponto, eu acho que eu grifo particularmente muito sobre a segurança psicológica, né? Você ter a segurança. O primeiro treinamento que eu tive, eu acho que foi o que mais marcou, foi um GIF de Friends, da Phoebe, tipo, alguém convidando ela para algo e ela fala: adoraria ir, mas não estou com vontade. Começava assim, beleza, talvez você não precisar pisar em ovos para conversar com equipes, com pessoas, com stakeholders, sei lá, enfim. E eu acho que isso torna os alinhamentos muito mais direcionados e muito mais claro. Você não precisar fazer todo um contorno para chegar e falar, então, a sua apresentação está muito ruim, ou então, caramba, você tem esses 10 pontos para melhorarem. E tratar e trabalhar dessa maneira exige bastante amadurecimento, né? Mas só para complementar esse raciocínio, tá? Eu aprendi isso da pior maneira possível. Nos últimos 3 anos, mais ou menos. Eu estou trabalhando com um gringo já faz um tempo já, e tem um francês na equipe. E eu não sei quem já teve contato com francês, mas assim, sem querer ser xenofóbico, é um povinho complicado. Porque assim, ó, o maluco virou na primeira reunião que a gente fez com os caras e falou assim, isso está tenebroso. Não quero mais desse jeito. E a gente, tipo, em choque na chamada, tipo, meu Deus, o que vai acontecer agora, né? Ele falou isso e depois ele estava pedindo como é que estava a vida, entendeu? Ele foi estritamente profissional. Falou assim, desse jeito eu não quero mais, melhore, trata de melhorar. Em choque, né? Porque você não está acostumado a escutar isso com tanta não é nem rispidez, às vezes é, sabe, pragmatismo. Na próxima vez a gente melhorou. Ele nunca mais falou isso. E poupou o teu tempo e o dele, né? O tempo, tipo, já estava ruim na largada, não tem para que continuar uma coisa ruim, né? Então, eu sou bandeirinha segurança psicológica, né? Ela é dura, e também é muito difícil a questão de até onde começa o desrespeito para algumas pessoas é dificultoso, né? Mas eu sou muito bandeirinha pró. É sobre isso que a gente fala na questão de lidar no adulto com as coisas, porque é aquela vírgula assim de tipo, estou falando para você, inclusive para você melhorar. Porque eu estou preocupado com isso, entendeu? Isso aqui é importante, eu quero que você melhore, eu quero que você, sabe, mude na próxima vez. Para não acontecer mais desse jeito, entendeu? Isso é bom, isso ensina a gente, mesmo que seja na porrada na primeira vez. Oi, bom dia. Oi. Meu nome é Alex. Eu queria complementar um pouco dessa questão de o quão profissional quanto a tua equipe está evoluída, né? Até a questão de quantas vezes tu já tratou com uma pessoa
E ela ficou ofendida, estava com pressa quando foi perguntar alguma coisa para alguém e esqueceu de dar bom dia para ela. E ela ficou putaça por causa disso. Se você tá na lógica, você tá lá na vibe, no fluxo, tu quer tratar aquilo o mais rápido possível e você esqueceu de dar bom dia. Cara, ó, você quer que eu responda isso mesmo? Ó, eu passo por essas muitas vezes, cara, porque às vezes as coisas não saem como a gente quer, né? Então não dá tempo de dar aquele bom dia caloroso e tal. Eu tô em muita reunião, tipo, das 8 até as 9h30, assim, eu tenho muita reunião de alinhamento diário. E eu sou um desgraçado, porque eu entro na reunião cantando sempre, eu tô sempre feliz. Eu acho incrível sobreviver a mais um dia e acordar, sabe? Então eu entro, tipo, nossa, o dia está lindo, pipipi, popó, tô cantarolando. A galera fica de cara comigo. Eles não estão naquela vibe, entendeu? Mas tudo bem, esse é o meu jeito de dar bom dia para eles. Aí depois, quando eu preciso falar com alguém que não tava nesses alinhamentos, às vezes eu tô justamente nessa velocidade, assim, tô no 440 e preciso de tal coisa, tal, não sei o quê, e depois eu percebo, merda, esqueci de dar bom dia. Tá, depois manda lá um bom dia, desculpa, pá, explica o negócio, entendeu? Ser gentil, às vezes, transforma o dia das pessoas, tá ligado? Quando as pessoas vêm falar comigo e elas são, como eu falei antes, bom dia, Douglas, precisa de tal coisa, não precisa mandar 30 mensagens, é uma só com o que precisa. No momento que eu for responder, a minha atenção vai estar ali. Então eu faço uma piada, eu mando um meme, eu mando uma gif, eu mando alguma coisa. Eu sempre falo quando a galera pede, como é que tá as coisas? Eu falo, resplandecentes. E mando um bom dia, um sol fazendo aquele. Nego odeia isso, mas funciona, entendeu? É o meu jeito deles, pelo menos, eles saberem que agora eu tô com a atenção ali focada. Pensa o seguinte, cara, o dia a dia ele acaba matando algumas coisas. A gente não pode deixar morrer a educação com o coleguinha. Só que, lembra que eu falei antes sobre se preocupar genuinamente? Às vezes tá dando bom dia muito na educação só. Você tá cagando se o cara tá bem. Fala sério. E ele também. Mas, sabe, Às vezes boas é isso maneiras, mesmo. boas É a maneiras. questão das boas maneiras, social. Exatamente. Então, tipo assim, tô muito na correria, não consegui dar a atenção que aquela pessoa precisava. Manda alguma coisa depois, agradece, pelo menos agradece. E isso é uma coisa que eu não abro mão. Se alguém pediu alguma coisa, eu respondi, eu pedi e alguém respondeu, agradeça. Agradeça, porque alguém parou um tempo para te apoiar. Isso é o mínimo do mínimo, entendeu? E no corredor, aí é um pouco mais fácil. Eu lembro de como é que é trabalhar no escritório também. Dê bom dia para as pessoas no escritório. No corredor, dê bom dia para as pessoas. Isso é importante. Tá? Por mais que você está meio dormindo, você está com a alma ainda fazendo download para o corpo, dê bom dia. Ajuda. Tá? No pessoal é mais fácil tratar isso, né? Mas quando é no digital ali é complicado. É complicado. Eu tenho uma questão a levantar aqui, que você falou muito da questão das metas, de ações baseadas em metas. Mas a minha dúvida principal é, e o que a gente faz com o que não é mensurável? Me dá um exemplo de alguma coisa que não é mensurável. Você percebeu o tempo que você levou para me responder? Sim, é bem essa questão. Mas é que a gente consegue medir... Principalmente a questão do emocional. Emocional é muito na questão do momento. É aquele momento específico. Assim, quando, cara, 10 minutos depois, o cara mudou completamente o emocional dele. Como é que tu mensura isso? Muito boa pergunta. Alguém já ouviu falar de medidores de felicidade? Cara, eu vou falar um negócio para vocês. Eu trabalho com isso faz uns 3 anos, mais ou menos, já. Eles funcionam até certo ponto. O que acontece? De tempos em tempos, sobe um pop-upzinho no computador da pessoa para ela dizer como é que ela está se sentindo. A pessoa vai lá e responde. Tem 3, 4 carinhas lá, você escolhe a carinha que melhor representa o teu dia. Se você está meio down, ele pergunta assim, é pessoal ou profissional? Ah, é pessoal. Aí você vai lá, escreve. Você é profissional, vai lá, escreve. Você pode dar detalhes. E isso facilitou a minha vida 300%, cara. Porque quando eu tinha 24 pessoas embaixo da minha liderança, eu às vezes não conseguia dar a atenção necessária para todo mundo. Só que através desse tipo de ferramenta, quando alguém estava com algum problema sério, eu recebi uma notificação falando assim, o Mike respondeu, falou que tá mal, é pessoal, e olha aqui o comentário dele, ele pediu para falar com alguém. Eu largava o que eu estava fazendo e ia atender o cara. Isso é muito, muito, muito legal. Tem gente que chama isso de felicitômetros. Funciona, tá? Dá para você mensurar esse tipo de coisa. E aí é aquele negócio. Tudo bem que o Alex às 8 da manhã tá meio down, se ele respondeu o felicitômetro, ele vai estar fazendo download da alma ainda, pode ser que ele não tenha
não esteja no ápice dele. Só que, sei lá, sexta-feira é um bom dia para pedir como é que as pessoas estão. Como é que foi tua semana? Tua semana foi boa? Comenta aqui um pouquinho para mim saber como é que foi. O RH, saber como é que foi. Compartilha essas informações com o RH. Às vezes é anônimo isso. Eu tenho uma opção de responder como anônimo essa parada. Às vezes eu quero falar sobre alguma coisa que aconteceu e eu não quero citar nomes ou não quero expor alguém, não sei, mas quero comentar sobre o que aconteceu. Marca lá para enviar como anônimo. Cara, assim, em tecnologia a gente conseguiu quantificar muita coisa e isso facilitou a nossa vida. Por quê? Porque eu perdia muita gente por causa desse tipo de coisa. Por não dar atenção, muitas vezes, para as pessoas. Só que quando você tem ferramenta para te apoiar e a galera sabe o valor que a ferramenta tem, isso é do caramba, cara. A pior coisa que acontece hoje em dia é alguém esquecer de dar retorno para alguém que pediu para conversar. Porque ele fala assim, putz, eu marquei lá que queria conversar e ninguém veio conversar comigo. Isso já aconteceu comigo. Sei lá, o cara marcou e, sei lá, sexta-feira estava numa correria, não consegui ver a mensagem do cara, só fui ver na segunda, na terça-feira. Cara, a primeira coisa que o cara fala é, pô, tava corrido e tal, tô ligado, beleza. Falei com o cara, resolvi, talvez fosse alguma coisa pontual, talvez quando eu fui falar com ele, ele já tinha até passado aquele momento de euforia que levou ele a comentar. Acontece bastante isso. Tem ferramenta pronta em mercado para esse tipo de coisa, tá? Posso até deixar umas dicas ali depois com o Mike de algumas paradinhas assim. Mas se vocês pesquisarem por medidores de felicidade, felicitômetros, essas coisas, assim, ó, você paga por resposta, entendeu? É barateso o negócio. E às vezes pode direcionar a liderança para, sabe, atuar mais incisivamente em cima de alguém que está com um problema recorrente. Bom, o Mike toda sexta-feira vai lá e coloca um 2 na resposta dele e é sempre profissional, sempre profissional. Caraca, esse maluco tá com algum problema sério, recorrente mesmo. Vamos tentar trabalhar nisso. Pode ser uma ideia. Não sei se respondi ou dei algum caminho para esse negócio. Douglas, bom dia. Vou perder o bom dia aqui, né? Porque pode dar ruim. Você já me deu bom dia quando eu entrei, pelo amor de Deus. Brincadeiras à parte. Bom, o objetivo do teu bate-papo aqui da palestra foi muito voltada à liderança, né? Ou toda voltada à liderança. E eu estava aqui refletindo um pouco que as empresas elas vêm mudando, né? E tornando os processos mais dinâmicos, maior autonomia para as pessoas. E eu vejo aqui nessa sala várias pessoas que têm um nível de autonomia, de conhecimento, de informação muito grande. Então, a minha pergunta é o seguinte: como eu, não sendo um líder na hierarquia, que é assim que a gente enxerga, posso contribuir com tudo isso que você falou? Porque, às vezes, fica muito aquela questão do... Não, então eu tenho que ser um líder para fazer isso? E a organização, ela depende das pessoas, né? As pessoas fazem a cultura, a confiança é feita por nós, ou seja, como que eu posso contribuir não sendo efetivamente um líder lá na estrutura hierárquica da empresa? Veja, tem uma frase que eu gosto bastante, Márcio, né? Perfeito, Márcio. Tem uma frase que eu gosto bastante, mas que é assim, ó, toda vez que alguém te traz um problema, você automaticamente é parte da solução. Um problema que o teu líder está tendo é um problema do teu time. Um problema que a empresa está tendo é um problema do teu líder e do teu time. E se você tem alguma coisa para contribuir com isso, nem que seja com um pitaco, você tem que levantar a mão e falar assim, eu já passei por isso, eu conheço alguém que já passou por isso, eu posso apoiar desse jeito, etc, etc. Isso aí é reflexo de engajamento. E deles saberem que as coisas estão acontecendo também. Aquele lance de comunicação, de divulgar também um pouco dos desafios que vocês têm passado, é parte disso. Quando eu falei com o Mike lá 2, 3 semanas atrás, quando a gente começou a discutir sobre esse bate-papo aqui, ele falou o seguinte, a gente tem convidado algumas pessoas, a gente começou convidando algumas pessoas, né? E hoje está aberto ali para quem quiser se inscrever e participar. Por que isso? Porque eles enxergam que eles conseguem contribuir com os desafios da empresa de forma transversal à função que eles estão exercendo. Olha que incrível isso. É eles enxergarem o resultado do trabalho que veio sendo feito e falar assim, eu posso contribuir com esse negócio. Eu nem sei o que é o certo. Eu nem sei, talvez, tão no detalhe, quais são os projetos, processos, desafios que estão sendo manuseados ou incentivados nesse momento. Mas eu, com as minhas habilidades, consigo contribuir pelo menos um pouquinho nisso aqui. Que envolve, sei lá, a fábrica, no que envolve administrativo. Incentivo também para eles participarem e saberem que o problema está acontecendo. Quando a gente fala de reconhecer esses caras, eu até falei ali, não é pensando no bolso, é pensando naquele
Obrigado por transformar meu dia a dia num negócio um pouco mais fácil, as minhas tarefas numa coisa um pouco mais produtivas. Quando eles enxergam o valor que isso tem, a iniciativa de quero participar um pouco mais disso, ela acaba acontecendo de um jeito um pouco mais natural até. Porque é muito... Mas eu gosto de pensar assim, eu acho muito difícil alguém enxergar que a gente está fazendo um progresso fantástico, está se dedicando, dando sangue, está indo ganhar prêmio de empresa inovadora e os caramba também lá em Curitiba, né? O Mike estava junto lá. E não perceber que tem alguma coisa acontecendo e que eu quero ser parte disso também, e que eu estou feliz por estar num ambiente que está incentivando esse tipo de postura. A galera está incentivando a gente a participar e a resolver os problemas da organização. Esse eu acho que é o desafio maior de vender as ideias para as pessoas, mas eles estão vendo o resultado que vocês estão tendo. Eu iria por esse caminho. Eu iria pelo caminho de, olha, moçada, existe um programa, existe resultado e todo mundo tem alguma coisa a contribuir. Porque sabe como é que é a rotina, porque sabe como é que está a operação e isso pode trazer mais luz para quem está, de fato, capitaneando, enfim, essas iniciativas. Uma frase que eu gosto muito do nosso presidente atual, ele fala o seguinte: todo mundo nasceu para ser luz na vida dos outros e não pedra de tropeço. Quando você realmente consegue iluminar o ambiente onde você está, tirando as pedras do caminho, pelo menos mostrando que aqui tem um problema, vamos resolver isso aqui junto. Pedra é muito grande, não consigo tirar sozinha. Eu acho que você já consegue motivar ali, pelo menos inspirar as pessoas a se tornarem profissionais, pessoas melhores, familiar melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, e fazer a coisa de fato acontecer. E é nessa pegada. Beleza, obrigado. Bom, turma, chegamos no horário, né? Faltam 2 minutos aí para as 12. Então, Olha o time box. Hora da comida. Mas agradecer aí a todo mundo, agradecer a presença, né? E fortalecer que esse movimento, né? Esses encontros é justamente para isso, né? E que a gente possa compartilhar com o máximo de pessoas possíveis aí para que todos estejam, pelo menos, sabendo, né? Das coisas que estão acontecendo e se sintam parte do negócio, né? Vou falar uma terceira vez, eu falei pro Mike já, eu ia trazer uma dinâmica pra gente fazer, e ele falou assim, cara, tem 120 pessoas no invite, eu falei, nossa, esquece, não tem como, que aí ia ter que coordenar com remoto, presencial, ia ser caótico, mas tem coisas muito legais, inclusive isso que o Márcio trouxe agora no final, que dá pra gente treinar com um cenário controlado, sabe? Então eu vou deixar algumas referências depois ali pro Mike também, vocês podem puxar várias iniciativas legais, que são dinâmicas, assim, atividades, não gosto de usar dinâmicas, atividades assim, de meia horinha para você parar, pegar um problema, destrinchar ele com iniciativas rápidas para resolução. Eu fico com esse compromisso de encaminhar, pelo menos de dar um norte para vocês com algumas coisas relacionadas a engajamento também, tá? Mas eu agradeço bastante o convite mais uma vez, agradeço ao Mike ali por ter feito essa ponte e precisar sempre, tá? Vocês moram no meu coração, segunda vez que estou aqui, estou bem feliz com a oportunidade. Bom? Turma, então, muito obrigado. Antes de liberar, né? A Karine vai falar rapidinho, mas a gente vai fazer o sorteio depois, tá? Porque tem, né, bastante gente. A gente faz o sorteio e divulga quem ganhou ali. Lembrar todo mundo que quer conhecer um pouco mais as coisas ali, acessa o nosso site, né? Fala com os nossos facilitadores, a carinha deles está estampada lá. E façam parte da nossa comunidade. Tem muita coisa para a gente aprender junto aí. Fechou? E, Karine, a foto. Era só a foto mesmo. Sim, vamos colocar. 1 minutinho para tirar foto. Olha, eu tinha feito um negócio aqui, mas não deu tempo. Peraí. Tá passando. Peraí. Eu tinha feito um letreiro para mostrar que faltava 1 minuto, mas não deu tempo. Turma que tá online, vou colocar vocês aqui. Abram as câmeras. Se é que vocês estão aí. Exato. Deixa eu ver como é que faz, será? Ih. Eu acho que é isso mesmo. Não, acho que é isso mesmo. Deixa aqui.
Então, Karina, organiza aí, eu não sei. Saiam daí. Já já a gente volta com mais novidades. Deixa eu passar lá no. Vou ajudar a Karina. Eu tiro, deixa que eu tiro. Aguentem aí, turma, aguentem. Já comecem a dar risada já aí, ó. Eu vou largar aqui, vocês não vão mais me ouvir. Turma online, brigadão, grande abraço, um bom dia para todo mundo. Tchau.